Olá, sejam bem-vindos a esse novo espaço que você vai conhecer hoje. Alguns já me conhecem de um outro podcast que eu fazia, já conhecem o meu projeto. Eu sou a Vânia Gonçalves, criadora do projeto Voa Voa Passarim, que começou lá em 2024, quando eu comecei a falar sobre problemas de traumas, né, abusos, problemas emocionais, e ali eu criei um espaço de acolhimento. E hoje sai do papel, finalmente, esse sonho. E eu quero aproveitar agora e agradecer as pessoas que participaram disso. Eu não fiz isso sozinha. Cada coisa que você for ver aqui hoje tem um pouquinho de pessoas que foram muito importantes para mim no meu processo de recuperação. Primeiramente, eu quero agradecer a Amanda, que fez as nossas canecas, que aqui a gente tem a nossa velinha, que ela fez também, que ela criou. E tudo isso foi feito com muito carinho. Esse projeto não é da Vânia. Esse projeto é de pessoas que querem ver outras pessoas melhores, seja espiritualmente, seja emocionalmente. O importante é que a gente voe, mas que a gente saiba para onde voar. Seja bem-vindo. Esse é o Voa Voa com propósito. E para abrir o nosso projeto, não tinha pessoa melhor para estar com a gente aqui nessa mesa do que o meu amigo Wesley Machado, que ele viveu o extremo da dor, o extremo do desespero, e hoje ele está aqui para contar a história dele. Ele foi traficante de drogas e cumpriu pena no mesmo espaço que figuras tristemente marcadas na nossa história conviveram. Como, por exemplo, Lindenberg Alves e outros. Mas a vida dele não parou por ali. Hoje ele é contador, formado em ciências contábeis, ele é gestor de RH, estudou também gestão financeira, um líder de música na sua igreja, cantor, canta no Quarteto Triunfante, e ele está aqui para contar para a gente um pouquinho da história dele. Seja bem-vindo, Wesley. Obrigado, Bia, Vânia. Obrigada por você estar aqui. É uma satisfação estar aqui com vocês. Wesley, para a gente poder entender, né, para as pessoas que estão assistindo entenderem, conta um pouquinho pra gente de quem era o Wesley antes desse episódio, né? Como que era o Wesley, como que era a família do Wesley, como que foi, assim, como que você vivia nessa época, antes de acontecer tudo isso? Certo, minha mãe, Dona Neide, um abraço pra ela, com certeza vai ver isso aqui, um beijão, mãe. Minha mãe eu tenho mais 5 irmãos, e eu não conheço meu pai. Nunca conheci, nem por nome completo. É uma parte da minha história que minha mãe, não que ela esconde de mim, mas ela deu a opção, um resumo rápido aqui, pro meu pai ficar, e ele não ficou. Ele simplesmente saiu. E aí eu sou o caçula da família. E aí a nossa criação foi uma criação simples, mas ela desde sempre me colocou na igreja, sempre me incentivou a cantar, sempre me incentivou a estar presente nas coisas da igreja e de Deus. Só que as programações assim que mais machucavam era como Dia dos Pais, porque querendo ou não, graças a Deus ele me deu esse dom de cantar e sempre me colocavam na frente. Mas eu cresci com, a gente pode falar hoje de traumas, né? Não sei se eu posso usar essa palavra, porque eu sempre tive essa ausência. E é algo que eu cresci até uns 16, 17 anos com muita raiva do meu pai, porque eu não conheço ele, não conheço também um lado dele, mas também respeito. E aí depois de muita conversa, eu já mais velho, depois dos 20 anos, já procurei ajuda profissional também para tentar entender isso, porque era uma coisa que fazia muito mal. Mas a minha vida era comum, eu ia pra igreja, estudava, gostava de jogar futebol, brincar na rua, mas sempre tive essa lacuna do meu pai, que às vezes até hoje, datas Dia dos Pais, eu não gosto muito de passar, porque eu sempre tenho essa ausência e curiosidade, mas é algo que, como você falou no começo, né, a gente vai tentando se curar aos poucos, mas é uma parte que, graças a Deus, ele tem sido meu pai há 34 anos, vou fazer 35 esse ano.
Mas era isso, eu estava sempre na igreja cantando com minha família e o começo assim foi isso. Eu era na adolescência que graças a Deus não me faltou nada, mas sempre teve essa ausência, né? Eu sou, só para deixar bem registrado aqui, os meus irmãos são de pais diferentes. Então, esse foi o único filho que minha mãe teve com o seu Manuel, que é o único que eu sei dele. E aí, depois eu não conheci mais. E também minha mãe nunca mais teve outro filho. E eu sou o caçula. Mas foi uma infância com altos e baixos. Mas graças a Deus, Deus sempre manteve a gente. Nunca faltou nada para mim e para minha família. Então você teve uma educação religiosa, a gente pode dizer assim, uma base muito boa. Uma base desde pequeno. Que a sua mãe fez questão de deixar, né, para você. Sim. E isso que você falou foi muito legal, que eu acho que Deus, ele realmente é o nosso exemplo de pai. Sim, né? Exatamente. E eu tenho certeza que muitos que não tiveram, né, como conhecer os seus pais, ou até não conviveram com o seu pai, né? Sim. Como eu, né? Como a minha filha, né? Eu até entendo você, porque comigo não foi muito assim, igual, mas teve mais ou menos isso, de a pessoa crescer sem isso, né? Fica um vazio mesmo, mas... às vezes até o que eu falo é que tem assuntos que você não quer falar pra sua mãe. Não quer nem falar, né? Você quer falar com o seu pai. É diferente. É diferente a abordagem, o assunto, quando você está crescendo, se desenvolvendo. Mas, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer minha mãe. A gente vai contar a minha história aí. Eu tenho que agradecer ela por ela ter sido tudo, né? Exatamente. Pai e mãe. Pai e mãe. E, Wesley, você sendo da igreja, sendo uma pessoa que teve essa base, então a gente pode imaginar, imagina, né? Nunca vai cruzar a linha, né? Nunca vai passar para o outro lado. Então, conta pra gente como que foi isso, né? Como começou esse seu interesse em conhecer o que estava do outro lado, né? E chegar onde chegou. Como começou isso? Então, eu sempre morei praticamente minha adolescência inteira no mesmo lugar, que eu me criei desde pequeno. E eu sempre fui da igreja. Mas com meus 18, 19 anos... eu já tinha ido para algumas quermesses, balada eu nunca tinha ido de verdade, assim, porque até não é algo que eu tinha proximidade. Mas tinha curiosidade, às vezes, mesmo você sendo da igreja, você não tá alheio às coisas que acontecem ao redor. Claro. E aí eu já tinha começado também, eu não me formei em administração, mas nessa idade já com 19, eu demorei 1 ano, e aí comecei a fazer administração ali no Tatuapé, só que eu vi, às vezes, o pessoal, eu não vou vir de sexta-feira, tá? Eu sou adventista e eu não tenho negociação. Beleza. E aí, só que do nada ia pra um barzinho, ver jogo que eu gosto, e aí depois voltava, e aí, querendo ou não, eu penso dessa forma, né? Você não faz nada forçado, eu pelo menos posso falar por mim, eu nunca fiz nada forçado. Mas o ambiente também ajuda muito. Uhum. Demais. Se você só anda com pessoas que fazem coisas erradas, por mais que, mesmo você não esteja ali fazendo nada errado, se a polícia para, você pode ser também envolvido numa coisa que você não fez errada, mas você estava junto. Tá no ambiente. Então eu experimentei uma bebida, droga no momento eu nunca tinha usado ali, mas foi isso, quermesse... E mesmo assim, continuei na igreja. Então, antes de tudo acontecer assim, a primeira porta para mim foi a bebida. Porque cigarro eu não suporto cheiro até hoje. Eu abomino, assim, eu não gosto. Nunca gostei. E aí foi isso. A primeira entrada mesmo foi a bebida. E a gente até comentou, Wesley, a gente estava aqui falando em outro momento sobre isso. Porque as pessoas acham que a bebida não é... Não, perigosa, sim, né? Sutilmente, né? Porque assim, a primeira vez que eu bebi, eu brinco até hoje, né? Foi um vinho, assim, e aqueles vinhos na época, né? São Tomé. Sangue de boi, aquele que o pessoal fala, aquele bem caprichado. Então, assim, eu fiquei maluco. Já deu Cheguei em casa, coloquei pra fora até o que não tinha. Meu Deus. Eu falei, nunca mais eu quero isso aqui pra minha vida. Só que aí, a mesma coisa, tinha semana na faculdade, e aí eu não ia sexta-feira pra faculdade, mas de segunda-feira eu ia, ou terça-feira, ou quarta, quando tinha os jogos, ia. Aí comecei também a pedir bebida já com o pessoal. Aí já começou a aumentar.
Aí quando eu falo, não, eu também não vou vir de sexta-feira, os pessoal, não, mas calma aí. Você tá bebendo com a gente a semana inteira e para o trabalho da faculdade, para uma prova você não pode vir. E querendo ou não, eu sempre vi o cuidado de Deus e eu vejo hoje que ele sempre tentou me avisar do que eu poderia causar a vir para mim. Mas a primeira porta, assim, para mim foi a bebida. E aí, saindo do contexto da faculdade, eu conheci um pessoal que ia para uma determinada balada aqui em São Paulo. E aí eu comecei a ir. A primeira vez que eu fui, eu me senti totalmente deslocado e perdido. Porque foi literalmente, talvez, uma balada, assim, como o próprio nome diz. E tinha de tudo. Tinha policial, tinha bandido, tinha garota de programa, tinha tudo. Tudo que você possa imaginar. E aí, pessoas usando drogas do meu lado, e eu falei, cara, eu fui no aniversário de um amigo meu, né? Eu falei, cara, se isso aqui é balada mesmo de verdade, não, eu não quero. Não quero. E aí, me afastei e fiquei praticamente 2 meses sem ir. Só que depois, eu comecei, vamos colocar assim, me bater no cartão. Sério? Quando eu não cantava na igreja do sábado, eu ia na sexta-feira à noite. Meu Deus. Porque essa balada, alguns vão conhecer, era o Love Story. Nossa, bem conhecido. E o próprio nome fala que é a casa de todas as casas. Por quê? O slogan dela, né? É isso mesmo. Porque assim, abria lá meia-noite e eu cansei de sair de lá 10 horas da manhã, 11 horas da manhã. Nossa. Então você virava o dia. E ela só não abria de segunda-feira. Era de terça a sábado. Então assim, às vezes, até mais pra frente, quando eu posso também falar, quando eu saí do meu trabalho e minha família achava que eu tava trabalhando, mas eu tava ganhando dinheiro com outras coisas, eu pegava trabalhador pegando o metrô. Você indo pra casa... eu com óculos na cara, quarta-feira de manhã e passando por gente indo trabalhar e todo mundo olhando assim, não entendendo absolutamente nada. Uhum. E eu totalmente alheio. Então, eu praticamente saí do ambiente da igreja, mas eu vesti a minha capa assim, mundana, de sexta-feira até segunda-feira, vamos colocar assim. E às vezes ia pro trabalho, muitas vezes de ressaca, não comecei a desempenhar meu trabalho, e aí só foi me atrapalhando conforme os tempos foram passando. Mas eu já cantava num outro quarteto na época, e nunca deixei. Você tinha quantos anos, Wesley? Nessa época? Hoje eu tinha 19, 20 anos. Super novo. Super novo. E como que ficava a sua cabeça, assim, quando você ia para a igreja? Você se sentia culpado? Como que era isso? Sim, até mesmo dentro da balada. Várias vezes eu ficava ali falando, olha, não é pra você estar aqui. Você sentiu uma voz? Sim, e eu posso falar que eu talvez já possa ter ouvido a voz do Espírito Santo, porque por várias vezes... Você escutava? Eu escutava, o seu lugar não é aqui. E eu era tão... Deus me perdoe, né? Porque eu falava tão temente a ele, porque às vezes quando eu virava à noite, de sexta para sábado, eu levava meu terno no carro, que eu ia para lá. Pensa. Aí chegava, colocava... Nossa. Às vezes pegava um hotel ali no centro, tomava banho, descia, pegava o metrô. Na época não tinha Uber, né? Era metrô ou táxi. Como era no centro, ficava muito longe, que eu morava na Zona Leste. Ia até o metrô, chegava na igreja no horário. Era da super escola sabatina, certinho. Terno e gravata. Participava do que tivesse que participar. Nunca, às vezes, né, pelo cansaço que você ficava lá acordado a noite inteira, às vezes você ficava ali dando umas pescadas no culto, né? Mas assim, eu nunca deixei de ir. Eram raros os sábados que, tipo, olha, eu fiquei em casa. Porque nessa época também, num outro contexto, minha mãe... eu tinha um padrasto, depois que eu não conheci meu pai, minha mãe se envolveu com outro rapaz da igreja quando eu tinha 10 anos, ela casou. Só que a gente nunca se deu bem, não por motivos com minha mãe, era ele mesmo. Ele realmente não era talvez um cristão como deve ser. E aí, a partir dos 16 para 17, eu já morava sozinho. Ah, você já estava morando sozinho? Já estava morando sozinho. Eu morava sozinho desde os 17. Então, quando aconteceu isso, você já não morava com a sua mãe? Não. Você já estava ela já estava em outro local. Então, ela não via isso acontecer? Não. Você chegar no outro dia? Se tivesse visto... É isso que eu estou pensando, né? Como que foi? Ela não via. Eu morava no quintal, que é a primeira casa da frente, que hoje minha mãe mora de volta, era do meu irmão mais velho. E... a casa no fundo é da minha irmã, eu morava na casa de cima. Então, que meu irmão tinha acabado de se casar e deixou a casa.
E antes ele morava comigo, minha mãe não morava no quintal porque nenhum dos filhos gostava do meu padrasto, por Então N ela estava motivos. totalmente alheia a isso. E Ela aí, via às vezes, você na igreja. só na igreja. Então, pra ela tava tudo bem. E aí, de noite também, no sábado, ela não me via. E aí, depois da meia-noite... E não era a comunicação que tem hoje, né? Não dá pra ela Sim, falar, ó, me liga de vídeo que eu quero ver onde exatamente. você tá. Que alguns pais fazem pros filhos, né? Pra adolescente. Eu simplesmente saía, chegava. Não faltava também na época no trabalho, mas depois foi me atrapalhando, querendo ou não. Mas era uma vida tranquila. Aparentemente, pra quem me conhecia, eu tava com uma vida normal. E Wesley, como que foi que você começou a se envolver, então, com o que fez você acabar sendo preso, né, com o tráfico? Sim, é interessante que assim, eu nunca gostei de ver pessoas usando drogas do meu lado, nem nada. Só que é o que eu falei, é o ambiente, né? Estava com pessoas do meu lado, mas também não é desculpa. Eu tenho ciência que eu experimentei, que eu fiz porque eu quis. Mas foi uma vez, ali, junto com alguns amigos meus daquela época, falou, ó, a gente vai tomar o êxtase, né? Que na balada chamava bala. Sim. E aí eu falei, não, não gosto, não quero, não quero. E aí bebendo e tal, num dia eu experimentei. E aí fiquei mais elétrico, mas nada de passar mal. Nunca passei mal. E aí fui gostando. Só que na época, isso já em 2014, minto, eu comecei praticamente em 2011, 2012. E já era um pouquinho caro, era R$ 50 um Nossa. comprimido. Então, no meu salário na época, em 2014, na primeira contabilidade que eu trabalhei, se não me engano, era 380 o salário. Então, tipo Nossa, assim, imagina. pra tirar R$ 50, e eu não Menino, era não. playboy ou rico, tinha Pra dinheiro poder, pra alimentar esse vício. Mas assim, você pegava é como se fosse um comprimido e aí dava pra você de metade, enfim. Mas é o que eu falo, né? Pra porcaria você acha dinheiro até onde não tem. sei, aparece até... Parece, dá até onde não tem. Até E também, não como a tem. gente tava sempre amigos, então um comprava um no final de semana, o outro comprava o outro. Só que aí eu fui gostando. Gostando. E aí conheci a pessoa que fazia isso lá dentro. E Entendi. que também morava próximo à minha casa, na época. E aí, porque assim, a gente tá no ambiente aqui da balada, a pessoa chegava, você sabe quem tem bala aqui? Sei, é fulano. Ah, não, ele tá ali, pega com ele. Nossa, era fácil, assim. Era fácil. Então, e a galera que eu andava era praticamente ia ali pra esse lugar todo final de semana. De sexta a sábado a gente tava ali, às vezes de quarta-feira também. Então, a gente conhecia muita gente. E aí o rapaz também falou, não, você mora em tal lugar, não sei o quê. Ah, já te vi, você joga bola ali também, perto da quadra ali. Sim. E aí a gente foi se envolvendo. E aí quando eu vi, ele fez o convite pra mim, ó, se você puder também aqui me ajudar, tal, porque querendo ou não, lá tinha também uns seguranças, né? E aí eles ficavam de olho. Só que aí depois você compra segurança, você compra o cara do bar, e aí Praticamente todo mundo já estava ali. todo mundo ali, todo mundo participando tudo de uma certo. certa forma, né? E aí foi isso. E aí comecei a me envolver. E começou a ajudar também a vender. Ajudar a vender, e aí depois eu sempre tive apelido, minha mãe chamava de Nenê, né? Mas aí na rua meu apelido era Neguinho. E aí começou. Ah, Neguinho tem. Olha isso. Ah, não sei o quê. E o outro rapaz tem. E aí foi isso. E aí até um certo momento esse rapaz que fazia isso comigo, ele ficou barrado lá, porque pegaram ele lá dentro lá. E aí, querendo ou não, segurança sabia, mas como foi o chefe da segurança que pegou ele, não poderia deixar lá. E eu meio que assumi isso por uns 6 meses. E ficava, tal. E aí, passava o dinheiro pra ele, a gente dividia, tirava... Ou seja, né? Entrava um dinheiro para você, além de tudo. E um dinheiro bom. Considerável, porque querendo ou não, às vezes na época de Fórmula 1, que é em novembro aqui no Brasil, iam muitas pessoas gringas pra lá. Porque era realmente uma balada famosa. Hoje tá fechada, fechou por falência, prefeitura, um monte de processo. Só que assim, ia muita gente famosa. Então, querendo ou não, era muito fácil. E pra você entrar, é um comprimido. Então, você pedia pra uma menina entrar, pra outra pessoa, pra você não entrar com nada... Tudo.
E aí foi isso. E Wesley, assim, você contando, a gente percebe que começa com uma coisa, né? Sim. O pecado, ele é assim, né? Ele Com uma começa, coisa pequena. daqui a pouco você já... E vai cauterizando, né? Sim. Porque você, primeiro foi a bebida, você se sentiu mal. Sim, Já deu aquela coisa ruim. Mas aí você persistiu um pouquinho mais, já acostumou. exato. Aí já não era só a bebida, aí você já foi experimentar outra coisa. E você percebe que vai tendo, né? Exato. E respondendo a sua pergunta, você me perguntou, né? Como eu via isso, é aquela culpa não culposa. Uhum. Você pede perdão, mas você vira as costas. E aí, nessa época, para mim era muito bom, porque eu já tinha aumentado um pouco do meu salário, mas eu ganhava o dobro trabalhando lá 2 finais de semana. Meu Deus. E aí, só que é o que a gente fala, é um dinheiro tão amaldiçoado que eu gastava lá dentro com bebida. Não rendia. Um Red Bull na época, lá em 2014, já era 15, 18 reais. Nossa. Sim. Um combo de Meu bebida lá, de vodka, era 380. Meu Deus. Naquela época. Naquela época. Então era uma balada assim de Sim, pessoas de uma elite, eu né? não tinha nem roupa pra estar ali, mas estava ali. Mas estava ali. Mas assim, ai, e gente. foi, eu brinco assim hoje, mas era totalmente o oposto. Porque não tinha nada a ver. Só que aí tinha bebida, mulher, amizades, falsas amizades. E aí você vê aquilo. E eu, nesse período, já tinha trancado minha faculdade. Passou mais um tempo. Isso aí foi 2012, 2013. Em 2014 eu saí do meu trabalho, que eu já estava praticamente há 6 anos. Você já começa a ver as perdas, né? Exato. Só que nunca faltou dinheiro em casa. Eu sempre ajudei minha mãe. E ela, na cabeça dela... Você tá trabalhando, né? E aí depois de um tempo, eu falei, não, mãe, eu saí. Só que aí teve uma vez que o rapaz foi até à frente da minha casa e minha mãe viu. A gente andava com uns pacotes de dinheiro assim, porque não tinha cartão na época. Na época, às vezes, eu lembro, eu vejo vocês com um iPhone aqui, tinha um iPhone lá e um rapaz queria trocar. Eu nem sabia o que era iPhone. Era aquele 4S, se eu não me engano. E era o top dos Na top. época. Ele falou, não, que não sei o que, eu dou o celular e você me dá 10 balas. Meu Dou Deus. 8. Então, tipo assim, relógio. Aí, não, quero dinheiro. Só que porque não tinha essa tecnologia. Eu ia ligar pra quem? É. 2 contatos. Não tinha essa interação que tem hoje. Só que aí foi fazendo isso gradativamente. Aí quando foi em 2014, eu saí do meu trabalho e me vi assim. Aí minha mãe pegou e falou, o que é isso? Por que ele tá te dando esse dinheiro? Falou, não, que eu trabalhei, que ele trabalha fazendo carreta, não sei o que. Inventou uma história qualquer. Aí já Só vem a que aí- mentira. Só que aí, como minha mãe não me via, como ela morava com meu padrasto, tinha um bar perto de casa também, eu ia jogar cacheta com um monte de pessoas Nossa. mais velhas em volta. Eu literalmente saí da casa. Só que em todo esse período eu continuei na igreja com o quarteto. Porque, assim, para as pessoas, a maioria dos meus amigos me viam de sexta e sábado e às vezes domingo na igreja. Então não mudou a minha rotina. Você tinha 2 vidas. Exatamente. Você tinha uma vida com eles e outra vida Exatamente. fora. 2 vidas. E conseguia ter essas 2 vidas. Sim, eu não gosto muito de dormir, né? Eu acho que eu já vivo no modo do céu já. Eu também não. Eu vou dormir só Não depois durmo. das 11h30, meia-noite. Então, assim, pra mim era tranquilo. E às vezes usava o êxtase pra Pra pelo dar menos uma- ficar acordado, que hoje falam que é o energético, né? E eu até hoje, pra você ver, né? A gente, graças a Deus, eu já me curei disso, mas hoje eu não consigo tomar energético de jeito nenhum. A última vez que a gente até tava gravando um negócio pro Espaço, Novo Tempo Santana, no estúdio, eu fui tomar um pouco de Monster, assim, e eu comecei a passar mal. Olha isso. Porque me lembra. É, E aí, gatilho. dá um gatilho de eu... E eu não tomo. Assim, é só em último caso mesmo. Às vezes, sei lá, trabalhar, virando à noite, mas eu não sou, porque me remete. né? Não tem jeito, vai sempre remeter. E assim, Wesley, quando foi que aconteceu tudo, né? Porque você já estava envolvido ali, já estava participando já da venda. E como foi que aconteceu, de fato, né? A prisão. Eu já estava praticamente nisso há uns 2 anos e meio, 3. E o interessante é, como eu falei, era um ambiente que tinha todo tipo de pessoa. E aí, uma semana antes de eu ir preso,
um rapaz chegou e falou, ó, eu vou prender você, que era o rapaz que estava comigo, e seus funcionários. E ele, cara, não tem nada com a gente, não sei o que, e saiu. E eu ouvi isso. Só que a gente era muito desacreditado. Então, isso foi numa sexta, a gente obviamente não foi no sábado, e foi para outros lugares também, porque não era só nesse lugar, tá? Isso era de sexta a sábado. Vamos colocar de quinta a sábado. Mas de segunda-feira tinha a Easy, que é aqui na Barra Funda. Terça-feira tinha outro lugar. Então, assim, eram vários lugares. E aí eu fui e a gente foi para outros lugares e passou 2 semanas e a gente voltou. Só que eu tinha cantado na igreja em São Bernardo o dia inteiro. E eu já havia decidido isso por muito tempo, porque eu cheguei até a conversar com o pastor na época da minha igreja, que eu não queria mais fazer parte do meu ministério. Porque não estava me fazendo bem essa vida. E eu camuflei algumas coisas, porque até na época do Facebook, um amigo meu de infância, ele me marcou numas fotos. Só que hoje, se você me marcar, em 2 segundos aparece aqui no celular. Eu fui ver isso e eu não tinha... Eu tinha computadorzinho velho em casa e eu usava pouco. E aí o rapaz que cantava comigo pegou essas fotos, guardou. Aí quando eu vi, eu falei, pô, rapaz, você é doido, você não pode me marcar nessas fotos do Facebook, eu vou pra igreja, você sabe o que eu faço. Aí ele excluiu, só que aí o rapaz pegou, a gente no ensaio uma vez, ele só virou assim pra mim e falou, o que é isso aqui? Então na cabeça deles, porque a foto não fala o que eu tava fazendo. Sim. Eu só tava na balada com um monte de amigos e mulher do lado. Sim. Ponto. E aí eu falei, pastor, não, que eu tô indo, já fui em algumas baladas, eu não quero mais essa vida, mas eu também não quero continuar no quarteto, tá me atrapalhando. E hoje eu entendo o que o pastor quis fazer na época. Ele não quis me tirar do ministério e também na época, como a gente é da igreja, dar uma disciplina de alguns meses, porque ele não queria me perder. Sim. E eu entendo. Algumas pessoas às vezes acham errado ou não, mas eu entendo hoje o contexto. Por que não faz? O porquê não fazer. A gente condena às vezes. Exato. Por que não... Só que aí eu realmente, nesse percurso todo, eu tinha parado. E parei por uns 3 meses. E aí foi quando eu dei entrada na faculdade de logística na época. Eu saí de administração que eu não gostei. Fui pra logística. E aí eu já tinha falado com esse rapaz que eu fazia as coisas. Falei, olha, eu não quero mais. A amizade é a mesma, mas, cara, a gente joga a bola junto, faz qualquer coisa, mas eu não quero isso mais pra minha vida. Ele, não, beleza, te respeito. E aí, enfim, passei uns 2 meses praticamente sem ir mesmo pra balada e cantando com o quarteto. Conversaram comigo, oramos juntos e eu literalmente parei. E aí ia ter um aniversário de uma amiga minha e ela tinha mandado convite pra mim, já tinha um WhatsApp nessa época. Eu falei, olha, não quero, valeu, curte lá. E aí eu cantei o sábado inteiro na igreja e aí voltei pra casa morrendo de sono. E era até meio estranho, porque eu não consigo dormir muito de tarde, assim, sabe? E eu vim no carro e a gente saiu muito cedo pra cantar. E aí eu voltei praticamente batendo a cabeça assim, no carro, com muito cansaço. E aí eu cheguei em casa, morava sozinho, eu pedi uma pizza. E nesse período eu fui tomar banho, voltei, coloquei minha roupa de dormir, tô esperando lá a pizza pro rapaz chegar. E aí o rapaz me ligou. Falei, e aí? Você não vai mesmo não? Eu falei, cara, não vou. Tô tranquilo, não quero mais. Beleza. A pizza chegou, comecei a comer, perdi o sono. Pronto. Isso foi dando 11h30, 11h45. Quando deu meia-noite, ele tava praticamente passando na avenida ali perto da casa da minha mãe, que hoje ela mora lá. Eu falei, onde você tá? E, cara, eu tô quase entrando na Aricandã. Eu falei, mano, volta aí que eu vou com você. Olha isso. E eu tinha cantado o dia inteiro na igreja. Que luta, feito né? visita. E aí, fui. E aí, a gente foi. Quando a gente... Vamos dizer assim, que eu passei em frente à balada. E tem um estacionamento que era um conhecido nosso que a gente deixava o carro. Eu desci do carro. A gente trancou o carro. Quando eu desci... eu fui surpreendido por 3 policiais civis, falando que era do DENAR, que me deu voz de prisão. Meu Deus! E aí, eles me abordaram, perguntaram meu nome, eu dei um nome falso.
A policial falou, eu vou perguntar seu nome de novo, tá? Eu não tô de brincadeira. Aí eu falei, meu nome é Wesley. E aí deu o meu número de celular na época, ele, é você mesmo. Aí já me prendeu. Com agente flagrante foi achado 37 comprimidos de êxtase. E tava eu e mais 3 pessoas no carro. Só que aí a gente até poderia alegar que era para consumo. Sim. Porque até então, a gente achava, e eu na minha cabeça, que não tinha investigação nem nada. Mas já Enfim, tinha. já tinha, já estava correndo há muito tempo. E aí, nesse processo todo, meu irmão é agente penitenciário. O Eduardo, meu irmão mais velho. E aí, eu não tinha para quem ligar. Primeiro que eu não tinha advogado. Pra eu ligar pra minha mãe, ela me mataria antes dos policiais. E aí, eu fui pra delegacia do Sacomã. Aliás, eu fui pra sede do DENARC, que é ali no centro também, perto. Próximo ali o centro, República, enfim. E aí, eles foram, me levaram, e eles rodeando o carro pra ver se achava mais, não sei o quê. E aí, eles começaram a falar que já tava investigação há muito tempo. E aí começaram a falar coisas que realmente aconteciam. Ó, você tem... E eles me mostraram foto da gente saindo da balada de manhã com dinheiro. Nossa, ou lá já dentro estava. contando dinheiro. Porque assim, era um ambiente, querendo ou não, não só tinha gente vendendo isso lá. É que as nossas substâncias vinham, às vezes, até de fora do país. Então, pra galera que sabia disso, preferia pegar com a gente. Mas tinha outras pessoas, enfim. E aí... eu fui pedir pra ir no banheiro, que a gente já tava lá já umas 3, 4 horas, e aí pegou depoimento e tal, enfim. E aí eu fui falar, eu preciso ir no banheiro. Ele falou, não, só um minuto. Aí eu fui, tirou a algema e tal. E aí eu lavando as mãos lá, e caramba, Wesley, logo você, né? Vai pra igreja e tudo. E aí eu falei, né, eles não estão Blefando. blefando. Eles já estavam investigando. Então eu até falo que talvez esse policial já tinha me visto na igreja. Sim. E me investigando, e talvez, como eu vou para várias igrejas durante o ano, era uma pessoa comum. Posso ter cumprimentado ele, Você conversado, e eu não nem sabia de nada. que ele era um policial. E aí eu fiquei lá na da delegacia, e depois isso foi no dia 14 de março de 2014. Num sábado, já de madrugada pro domingo. E aí eu fui pra delegacia depois que saí do DENARC, eles planilharam o meu dedo, eles fazem tudo, o processo. E aí eu fui pra delegacia lá do Sacomã. E aí cheguei lá, tinha 16 pessoas num quadrado. Wesley. E eu não sabia literalmente nada, né? E me fala uma coisa, eu quero que você me conte. Exatamente o que passou na sua cabeça naquele momento que fechou aquela porta, que bateu a grade, quando você se viu ali, a primeira coisa que você pensou. Pensou em alguma coisa? Não, Que você sentiu, assim, naquele momento que você falou, meu... Eu fiquei só com muito receio da minha mãe, né? Você tava com medo mais da reação da sua mãe. Porque assim, minha mãe hoje tem 72 ou 70 anos, alguma coisa assim, é que eu sempre confundo. E ela já, na época ela tinha uns 62, 60 anos, e eu ficava com medo, né? Da reação dela, de como ela agiria com isso. Porque de verdade, na hora você não pensa em nada. Você não pensa em nada. E eu não tinha noção de pena, não tinha questão de como que era. Eu simplesmente estava perdido. Mas você já... E nesse processo que a gente começou a falar, eu tinha 19 para 20 anos. Eu já estava com 22. Nossa. Uma vida inteira pela frente e do nada. Do nada. Depois você vai pensando em algumas coisas, mas na hora, quando fechou ali, e o rapaz fala, não, fica tranquilo, vai ter advogado, a gente não vai ficar aqui, não vai ficar preso. Mas, e eu em choque, assim. E aí, depois de muito tempo, praticamente 2 dias que eu tava lá, minha mãe foi me ver. E aí é vergonha, né? A vergonha bate. Porque ela... Ela nem imaginava. Porque na minha cabeça... E minha mãe, pra aceitar que eu realmente tinha feito isso, ela demorou. Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A gente Ela sempre vai ver o melhor, Exato. né? Ela falava, não, foi engano. Quando aconteceu, ela falou, não, é engano. Não pode ser. Não pode ser. Porque minha mãe nunca tinha visto. Talvez foi um dia que eu cheguei meio que
andando pra um lado e pro outro, assim, que eu tinha virado à noite lá, mas não tinha usado droga, não, era bebida mesmo. Aí eu vi que ela tava na casa da minha irmã, porque eu cheguei no sábado à tarde. Sábado à tarde minha mãe tava em casa, Uhum. inclusive na casa da minha irmã. Aí eu olhei assim pra ela, você assim? E aí eu fui pro banheiro, tomei banho, tranquei o quarto, e ela falando. Ela Abre a falou, porta, falou, mas quando eu vi ela a primeira vez, foi questão de vergonha. eu acho que é aquela hora que mais dói, né? Sim, Quando a gente vê a porque mãe. você vê que realmente não valia nada a pena do que você tava passando ali. Mas foi, Então você pensou na hora que viu sua mãe, sim, né? Tipo, bateu assim um uma arrependimento. vergonha, um Sim, arrependimento. E assim, você contou aqui, né, pra gente um pouquinho antes, que você não foi direto para o presídio do Tremembé. sim. Antes você ficou num outro local. Sim, porque na época os agentes penitenciários eles estavam fazendo greve. Então não dava para você. Só no Sacomã, que é uma delegacia comum, a gente tava ali em mais de quase 60 pessoas porque não tinha trânsito até os presídios. Uhum. E aí me transferiram depois de uns 22 dias para Pinheiros, Ah, então aqui você em ainda São passou Paulo. por Pinheiros. Isso. E aí eu passei em Pinheiros, e só que nesse processo meu irmão é agente penitenciário. E aí eu vi ele também. E aí ele me falou coisas que eu acho que eu falaria também pra ele. O quê? É, Conta pra gente. ele falou, cara, você tá acabando com sua vida. E eu não vou deixar de jeito nenhum a mãe te ver nesse lugar aqui. Se a mãe entrar aqui, ela vai morrer. Porque não é um ambiente. É um ambiente muito pesado. Pesado mesmo. E eu fiquei sem reação. Falei, cara, desculpa. Eu falei, qualquer coisa. E ele falou, e eu não consigo deixar ela não vir te ver. Você conhece a mãe, ela vai fazer de tudo pra me vir, mas aqui você não vai vir. E aí eu não sabia. A gente vê jornal, mas na época já você não tem noção pra onde você vai, pra onde se. Ah, o presídio tal de Tremembé. E aí, porque também meu irmão tinha um receio, porque como ele era agente penitenciário, se você cai talvez numa cadeia comum É, do comando, que a gente sabe que tem em São Paulo, talvez, na época, se tivesse alguma rebelião, tudo, eu poderia virar um alvo. é isso que eu ia falar, né? Acaba É, sendo entendeu? marcado, né? Porque, querendo ou não, Pra poder ele você poder- chega lá dentro, tanto os policiais quanto com quem você está preso, eles sabem a sua vida praticamente desde o seu nascimento. Você não consegue esconder nada ali. Até dos detentos? Sim, assim, porque eu falo que, querendo ou não, em algumas cadeias ainda tem os celulares, essas coisas. E principalmente em São Paulo, na época, tinha bastante. Então, querendo ou não, as pessoas conversavam, tanto com os advogados aqui fora, quanto as pessoas. Então, assim, Wesley é da Zona Leste, mora no Iguatemi. Então, beleza, eu vou atrás, você fez tal coisa, mexeu com alguém? Não. Minha história é SSS, eu fiz isso, eu vendia o êxtase em tal lugar. Você não vai ter mais, fora isso, nenhum problema na rua, porque se tiver, não tem. E aí, meu irmão, já para eu não passar por isso, ele foi pedir minha transferência para Tremembé. Entendi. Por quê? Na cela que eu tava aqui em São Paulo, era um quadrado, talvez uns 4x4, não sei, 4x6, com 36 pessoas. Como Meu assim, Deus. Wesley? E aí, como que dorme? Como é que faz? Você não dorme, né? Mas é assim, não tem lugar pra Não. você ficar, descansar? Não. Não? Você fica em pé? Não, assim, Gente, você dorme praticamente a gente fala valete, né? Ah. Os termos que vocês não conhecem, um pra Não. cima e um pra baixo. É como se fosse no chão? no chão. Não tem colchão. não tem Wesley? nada disso. Sim. Não é tudo que falam também na mídia, né? Não é. Às vezes a pessoa fala, tem vida boa. Lógico que hoje, tá, gente? Eu tenho a ciência que eu falo às vezes brincando aqui ou tentando levar para um lado mais tranquilo, mas não é algo que eu me orgulho, mas assim, você tá ali é uma condição totalmente lamentável. Meu Deus. E óbvio que eu não vou entrar em relação de crime, o que é maior, o que é pior, Sim. mas você tá ali, é o que os guardas falam, a partir do momento que você entrou aqui, Ser igual. é mão para trás, cabeça baixa e sim senhor, não senhor. Acabou. Não Quando eu importa. te der uma ordem, você vai fazer. Quando eu falar, se você quiser falar comigo, você vai, senhor, fulano, cela tal, atendimento.
Você tem que falar isso para Sim. você Pra você ser ser atendido, ou às vezes você tá passando mal, um colega de cela, enfim. A alimentação, como É. que era? Me É conta. horrível. Mas assim, tipo, quantas vezes por dia eles vinham? Tem o café da manhã, almoço e janta. Aqui em São Paulo. Lá onde eu fiquei, a gente vai contar mais pra frente, era um pouco diferenciado. Tá. Lá aqui em São Paulo tinha 3, lá tinha 4. Como se fosse uma opção da tarde, assim, vamos colocar. Mas aqui em São Precário. Paulo era muito precário. Comida é intragável, porque eu já era muito magro na época, né? Hoje eu sou bem fortinho, graças a Deus, mas eu pesava uns 40 quilos molhado lá. Meu Deus, Wesley. E aí eu perdi muito peso. E aí minha mãe não me viu aqui em São Paulo. Minha família que trouxe meu irmão, trazia bolacha, alguma coisa assim pra eu comer. E aí era isso. E aí você não foi- tinha- aí- Aí nesse processo, meu irmão conseguiu a transferência depois de praticamente um mês. Você ainda ficou um mês nessa situação. Aí eu fui, eles falam, ir de bonde, né? Você vai sair transferido de um presídio pro outro. E aí eu cheguei lá, em Tremembé, sem conhecer a história que tem hoje, as séries que fizeram, eu não tinha noção de nada. Só que aí, você conversando até com os guardas, eles falaram, não, aqui você vai ter uma cadeia mais, vamos colocar assim, tranquila. Tem menos pessoas e é mais organizado, mas é um presídio de segurança máxima. Então ele falou, a mesma coisa que eu te falei lá, eu falo aqui. Obedece os guardas, cabeça baixa, mas aqui, entre aspas, você vai ter uma cadeia um pouco mais facilitada. Mas o tratamento é o mesmo, mas o ambiente, vamos colocar assim, entre aspas, é um pouco melhor porque por conta da quantidade. O máximo de pessoas que eu já tive na cela comigo foram 3. Que foi essa que você ficou com o Sim, Lindenberg. Sim, eu não já cheguei já morando com ele. Eu falo morar, tá, gente? Porque eu fiquei lá Mora, né? 1 ano e 9 meses. Mas assim, eu cheguei, fiquei praticamente 6 meses numa cela. E aí o rapaz que estava com ele conseguiu ser me aberto, benefício, saiu. E aí eu, assim, né, um presídio de segurança máxima e lá é só crime de mídia. Então, assim, não tem santo ali. Todo mundo tá junto. Uhum. Só que eu até comentei antes de falar aqui com vocês, a gente iniciar o ao vivo, que ninguém quer problema. Preso que dá problema, que fica brigando, às vezes no futebol, ou com atendimento, ou com guarda que talvez chamou a atenção dele, você tem penas lá dentro. Então, querendo ou não, isso fica no seu histórico. Quando você vai pedir um benefício no semiaberto ou algo do tipo, Vou olhar o teu histórico. vão olhar. Se você tiver um histórico A, você vai ser julgado pelo histórico A. Se você tem histórico X, você vai ser histórico X e talvez não vai ser bom para você. E aí eu fui ficar na cela com ele. Até minha mãe ficou morrendo de medo, né? Que eu cheguei e falei, simplesmente ela... Quando eu vi ela a primeira visita, para ela era também tudo novo. Mas eu já tinha conversado com algum tempo com o pessoal. Só que antes de eu ir descer pra cela, né? Você fica numa cela isolada 10 dias. Tanto aqui em Pinheiros quanto lá. Fica sozinho. Fica sozinho. Você não tem contato com ninguém. Só o guarda vai te entregar sua comida de manhã e à noite. E aí... E foi nesse momento que ele conversou comigo, falando que era uma cadeia mais fácil, talvez, de tirar. Porque eu não tinha saído minha condenação ainda também, nesse momento. E aí, passando esses 6 meses, eu fui morar com ele. E aí ficou até a saída da sua sentença. sentença. Que aí foi de quanto? Eu fui julgado como tráfico e associação ao tráfico. E juntando os 2 processos, meu processo deu 5 anos e 10 meses. E aí, com os recursos que tem de você fazer a faculdade na época, trabalhava. Aí minha pena passou para 2 anos no regime fechado. Sim. E aí depois de 10 dias que você foi, então... Pro convívio. Pro que a gente convívio, fala né? dos outros presos. Certo. E aí, entre vocês, vocês falavam sobre o que cada um tinha feito? Você contou da sua história, que você vinha... Eu contei da minha, mas eu nunca perguntei para ele. Nunca. Porque, assim, o meu é algo que eu realmente fiz. O dele ainda tem, às vezes, algumas pessoas falam dúvida, ou ele realmente foi julgado, ele pegou 98 anos. Só que eu nunca entrei porque é uma coisa muito invasiva. É melhor E ele não era uma falar. pessoa muito calada, mas era assim... Eu falo que eu vivi com ele, né? Ali naquele momento. Ele
tinha traços de uma pessoa que realmente estava arrependida pelo que fez e também que queria uma mudança para a vida dele. Porque no momento que eu cheguei, para vocês entenderem, até nessa cadeia, que é até às vezes, né, contado na série, tem uma igreja que eles falam que é a capela. Tem uma igreja lá. Tem uma igreja lá, com praticamente todas as denominações. Assembleia de Deus, Congregação Cristã, Adventista, Olha, inclusive. que legal. Tem história boa também lá no Adventista. Não sei se vou contar, mas eu conto. Vai ter que ter outro episódio. Não, é porque assim, rapidamente. Teve o culto da Adventista e era num domingo. E eu tive visita no sábado da minha mãe. Então eu fui no culto no domingo. Quando eu cheguei lá, antes de eu ser preso praticamente, há 3 meses atrás, eu tinha cantado na igreja do irmão que estava indo lá fazer o culto para os presos. Olha, Então, eu não sabia. E aí, eu lembro que até na época o quarteto foi almoçar na casa dele, ele tinha 3 filhas, ou se não me engano, 3 filhas e um filho que iam estudar fora, todos eles tinham se formado assim, e ele ia pagar os estudos para eles fora do Brasil, que era como se fosse uma escadinha, 18, 19, 20, 21. E aí, quando eu olhei assim e vi que era o rapaz que estava na igreja, eu falei, meu Deus, que vergonha. que vergonha. Só que assim, no culto da Adventista, são poucas pessoas. O que às vezes as pessoas fazem, os presos, naquela situação, é um horário que você pode ficar fora do ambiente ali da cela. Porque, para vocês entenderem, 7 horas eles abrem pelo menos lá no presídio na minha época, era 7 horas eles abriam a grade para as pessoas que tinham trabalho. Tá. Que tinha reforma de cadeira, de alguma coisa de usinas, eles faziam lá. 8 horas eles abriam a cela. Meio-dia, faça chuva, faça sol, você tem que estar dentro da sua cela, porque é hora do almoço. E visita e comida nesses lugares são sagrados. Você não pode atrapalhar. Se eu não te der permissão para falar com a minha mãe, você não pode chegar e falar, porque isso é uma falta de respeito. Então, lá dentro também tem regras. Tem regras. Dos próprios presos. Isso não é regra dos agentes. E aí, eu me vi lá e como era poucas pessoas, eles pediram para chegar mais perto. Aí ele ficou olhando assim para mim. Aí ele, tudo bem, você é novo aqui? Eu falei, sou, irmão. Aí ele disse, você não tá lembrado de mim não, né, irmão? Ele, não. Aí eu falei, eu tava na sua igreja tal data. Ele não lembrou não de lembrava. você? É, porque eu tava, na época eu usava mais parecido um pouco o cabelo assim, mas um pouquinho mais cheio. E lá eu raspei a cabeça e tal. Ele não te reconheceu? Não, ele assim, meu irmão, é você. O que aconteceu? Aí vai a história. Aí eu contei pra ele, enfim. E aí era um momento que a gente ficava ali fora do ambiente da cela. E aí depois o Lindenberg me chamou pra morar com ele, que a gente já conversava às vezes ali jogando bola, que ele gostava de jogar. E aí, nesse primeiro momento, ele não lia a Bíblia direito e tal. E eu sempre... eu sabia que não foi por acaso que eu colhi aquilo, eu plantei. Sim. Mas na minha cabeça eu já tinha que quando eu saísse, eu não sabia quando, eu não queria mais aquilo pra minha vida. Então, eu simplesmente li a minha Bíblia, ele nunca falou, não é pra ler e tal, porque às vezes, dependendo da pessoa que é cética ou não quer nem que às você... vezes pede nem até pra você ficar com ele na cela, pede pra você pedir outro lugar pra você ficar ali, mas ele sempre aberto e a gente começava a conversar coisas, ele também é torcedor de São Paulo, tinha camisa lá de São Paulo lá dentro, que a mãe dele tinha levado pra ele, e aí eu conheci um pouco da história dele. Ele trabalhava na época, mas também se apaixonou demais pela menina, enfim, que a maioria já sabe. Da história. Só que aí a gente às vezes começava a ler a Bíblia junto, e tipo assim, eu às vezes não acreditava, porque pra mim às vezes na cabeça era um sonho. Eu falei, cara, não é possível que eu tô dentro desse lugar. Tipo, do nada eu tô no ambiente e querendo ou não, a maioria dos crimes lá eram crimes pesados que passavam na televisão. Então a gente sabia que lá dentro tinha um ambiente que dava pra você, sua família tinha TVs mais antigas pra colocar na cela. Nada como é hoje, tecnologia de hoje, mas você podia. Então, às vezes, dependendo do crime que passava, você sabia que ia pra lá. Você sabia que ia pra lá. Então, eu peguei muitos casos aqui, Dr. Roger Abdelmaci foi pra lá, só que eram 2 alojamentos.
de pessoas presos comuns que tiveram casos na mídia, como o caso Lindenberg. Sim. E aí tinha outro prédio que era como advogados, ex-policiais, pessoas realmente formadas na época, que iam para esse outro raio. Mas eu conheci Pessoas bem... pessoas assim, convivendo no mesmo ambiente, às vezes via transitando para falar com um advogado ou outro. O rapaz também que matou a Isabela Nardoni. Também foi nessa época? Sim, ele já estava preso lá quando eu cheguei. Os cravinhos também? Sim, não, os cravinhos já estavam no semiaberto. Eu não tive contato com eles. Wesley, dentro desse lugar, né, horrível, teve algum momento que você sentiu que foi a virada de chave para você, do tipo assim, eu não quero mais isso, aonde aquela sua essência, né, onde teve a base toda veio aflorar? Porque a gente sabe que tem muita importância essa base que a gente tem. Lá dentro, teve algum momento, uma oração, sei lá, um hino que você ouviu, ou alguma participação que você teve lá dentro, que fez você sentir que foi aquela virada, fala, eu quero mudar de vida? Então, eu acho que oração assim não, mas um momento que me chamou muita atenção é porque quando a gente às vezes estava ali jogando futebol, alguma coisa assim, o pessoal puxava louvor. E eu basicamente conhecia na época, fora o quarteto que eu gosto muito, o Leonardo Gonçalves e uma música ou outra na época que tinha gospel assim, mas eu não era, sempre gostei mais da veia quarteteira, né, música adventista. E aí às vezes eu comecei a cantar alguma música que o rapaz estava tocando no violão. Aí ele falou, cara, você canta bem. Eu falei, não, eu cantava na igreja assim, porque eu também não sabia que tipo de pessoa estava me envolvendo ali. E às vezes também tinha algumas conversas paralelas que o pessoal não levava às vezes tanto a sério, e eu também não queria me envolver. Só que aí o rapaz falou, a gente precisa de pessoas lá para cantar na igreja e tal. E ele era da congregação. Aí, enfim, a gente saiu lá do horário do banho de sol e voltou pra cela, mas ficava ali na galeria, né? Que você poderia ficar andando. E aí ele continuou com o violão lá, a gente fez uma rodinha lá e começava a cantar. Aí falou, só tem um problema. Eu fiz o convite pra você, mas se você quiser fazer parte, você não pode ficar brigando no futebol. A gente não pode te ver falando palavrão. Aí eu falei, não é bagunça, né? E eu sem entender nada, né? E aí comecei a ir nos cultos dele, e aí eu comecei a ouvir algumas músicas, e também tem muito hino da harpa pra eles. Sim. E eu conhecia Comunitário, todos, né? Sabia Comunitário, cantar. só a letra que era diferente. E aí eu comecei a cantar. Então, até lá, Deus cuidou de mim nesse sentido de eu não ficar, eu acho que, tão longe. Porque mesmo no ambiente da cadeia, era aquilo, uma coisa que eu não suportava, o cigarro. Lá é o passatempo das pessoas. A pessoa fuma direto, né? Demais. E aí, pra não ficar nessa ala, Deus foi me aproximando para ficar pra cá, pra esse lado. E aí eu comecei a me envolver. E aí a primeira igreja, assim, que realmente eu comecei a cantar foi na igreja batista. Lá dentro? Lá dentro. Tá. Porque tinha um culto das 7, das 8 e das 11. Eles tinham meio que esse intervalo e depois ia um almoço. Ia das 11 às 11h40. E como o da Adventista, às vezes os irmãos não iam todo domingo. Tinha o horário deles separados, mas não era nem sempre. E às vezes, dependendo, como minha visita era no domingo, eu não... Era um mês no domingo, um outro no sábado. Então, às vezes, eu não pegava os cultos de domingo da igreja própria Adventista. E não tinha tanta música, era mais realmente estudo. Tal. E aí eu comecei a me envolver. E aí eu fui começando a cantar. E tipo, lá dentro, eles tinham alguns instrumentos. Então tinha instrumentos de sopro, tinha guitarra, tinha contrabaixo. Porque as famílias poderiam levar e doar para a penitenciária para incentivar também o uso deles. Sim. Lá dentro para ter esse contato. Então a gente chegou lá a fazer Dia das Crianças para as famílias dos presos, Dia das Mães. E assim, eu sempre comecei a cantar. E você começou a se envolver com isso? Sim, a me envolver dentro lá. Acabou tendo um ministério ali dentro? É, basicamente isso. Que legal. Então, você vê que Deus foi te usar lá dentro também, né? A gente vê que quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, até nesses piores lugares, até na Bíblia, quando o Paulo ficou preso, né? Sim. A gente vê que quanta coisa ele fez ali na hora de dor.
Amigo, o que Deus representa pra você hoje? Por tudo que eu passei, eu acho que ele é literalmente um pai pra mim, que eu não tive. Eu tenho isso muito forte pra mim, porque ainda não sou pai, mas eu sempre brinco com a Leilane, que é minha esposa, que eu quero poder fazer e dar o que eu nunca tive. Uhum. Mas pra mim, por tudo que eu passei, Deus é tudo. É literalmente a razão, mesmo sendo falho, sendo muitas vezes teimoso com muitas coisas, ele me dá essa liberdade e essa graça de poder falar que eu consegui sair de um lugar que eu nem mesmo imaginava que eu poderia sair. Porque é muito difícil. E talvez a gente vai entrar um pouquinho mais pra frente, mas depois de às vezes passar por tudo isso, fica alguns olhares, né? E eu também não julgo. Eu consigo ter essa compreensão hoje. Mas na hora você não entende. Que às vezes no ambiente que você entra, o que você fazia parte, ou alguma família, até da igreja, ou parente mesmo, você entrar e já te olhar meio assim, ficar naquela. O Wesley que tem passagem, o Wesley que fez isso. E hoje, de coração, eu não ligo. Mas se tratando de Deus, pra mim, ele é tudo. E a gente agradece, né, Bia, a coragem dele de você vir Não, aqui. mas eu, é o que eu falo, né? Eu tento trazer de uma forma leve, mas sempre colocando que eu tenho ciência do que eu fiz. Tanto que quando aconteceu isso até na igreja, não queriam me dar disciplina. Porque realmente pensavam que eu não tinha feito isso. E eu escrevi uma carta de próprio punho. Gente, Eu eu fiz. agradeço o apoio da igreja, mas eu, Wesley, peço meu desligamento da igreja. Porque eu sei o que eu fiz. Não fui enganado. Até por minha mãe, meus irmãos na época. Não, porque foi fulano que te envolveu. Não, não foi. O ambiente que eu fazia parte me levou para isso. A família tende a fazer isso. Exato, A querer sempre proteger. tirar. E eu entendo, só que assim, a gente também tem que ter essa consciência que a gente erra e a partir do momento que você colocou a mão no fogo, você tá tendencioso a se queimar e você vai talvez conviver com uma bolha que vai nascer, com um machucado que às vezes sempre vai estar lá e você vai lembrar. Então, pra mim é isso. Eu Você tenho assumiu ciência, que sim. você escolheu aquilo. Eu tenho ciência do que eu fiz. Me arrependo demais por ter feito isso. Hoje, às vezes, eu não abro às vezes isso, porque às vezes pode também dar margem para a pessoa, às vezes, falar algo de você que não é verdade, ou pensar vários tipos de coisa. Mas até um espaço muito bom para falar que eu tenho ciência do que eu fiz, foi muito errado, mas eu tenho a ciência de que talvez se não fosse isso, eu não estaria mais aqui. Porque, querendo ou não, é que a gente faz um breve resumo, mas teve dias que eu saí correndo do Love porque da balada lá, porque falavam que polícia estava entrando e que poderia talvez me matar ou pegar dinheiro. Então você saía correndo ali no meio do centro de São Paulo Quanto por 2 livramento, vezes. né? Eu vi uma pessoa homossexual sendo praticamente morta na minha frente. Meu Deus. Eu fui no carro para pegar mais droga junto com uma menina que entrava para mim e um rapaz, não sei de onde ele saiu, puxou uma arma e deu tiro. E eu vi isso na minha frente e depois saiu nos jornais e tal, e eu tava ali. Pensa. Então, a gente vê bala perdida hoje eu vivi isso, então eu tenho ciência dos erros que eu cometi, mas se tratando de Deus, eu acho que ele foi muito misericordioso comigo. É verdade. E você encontrou a luz novamente, Amém. né? E a música parece que fez parte disso. Sim, né? bastante. Conta pra gente o que a música significa pra vocês. E deixaram pra mim essa parte da música até aqui, né? Porque ele é nosso patrão. Ele é o nosso chefe da música. Então, assim, a gente também canta com ele, né? Então, ninguém melhor do que eu pra vir perguntar pra você sobre isso, né? Ai, agora vai ter. sei Vai lá, ouvir o pessoal do falou espaço. aqui. Alguém falou que ia desabafar. O pessoal do Mas espaço. Mas desde pequeno, minha mãe, ela sempre... Eu entrei pra igreja muito novo, né? Minha mãe conheceu a mensagem através das Dorcas na época, né? Da Adra. Adra. Nossa, adoro. Não, Asa hoje, né? Não é nem Adra mais. Na época era Adra. E aí, eu tive um problema também, rapidamente contando, eu tive um problema com meningite. E aí eu fiquei muito mal.
E aí os irmãos da igreja oraram, minha mãe se converteu e entrei para a igreja. E aí, como eu contei no começo, a gente sempre cantava hinos com a igreja. E meus 2 irmãos mais velhos, o Eduardo e o Daniel, eles já cantavam na igreja, em coral. E aí, eu fui criado nesse ambiente. CD do Acapela, do King Harold, do Arautos do Rei. E a gente sempre estava ouvindo. Então, sempre fez parte de mim, isso eu sempre gostei. E aí, vendo meu irmão também cantando em quarteto, e eu comecei a pegar gosto na música. Então, hoje que a música se representa pra mim tirando Deus assim, eu acho que é o que eu mais gosto de fazer. Vocês me dão muito trabalho. Isso é uma verdade. Você é tá, bravo. gente? É bravo, Eu gente. não sou bravo. Bravo pra Não, né? caramba. É só tirar o kit. E eu não vou ser bravo com ninguém. Mas assim, quando eu cheguei agora no espaço, quando eu saí do Brasil e a gente vai chegar nesse eu voltei, pra mim eu ia voltar pra uma igreja, simplesmente cantar e tá tudo bem. E hoje tá à frente, liderando, vamos colocar assim, mais de 20 pessoas, talvez seja uma forma de Deus passar pra mim que eu sou importante pra ele. Porque querendo ou não é o que eu falei, às vezes eu ficava meio receoso do meu passado, né? Muitas pessoas, inclusive, Estão descobrindo hoje. meu louvor todo vai saber. E aí vocês têm que pegar mais o kit ainda, depois que Que ele é perigoso, agradecimento. gente. Mas assim, é uma forma de eu agradecer a Deus por tudo. Eu sou uma pessoa, às vezes, você me conhece mais um pouquinho, vocês, né? Até a gente trabalhou junto. Eu sou uma pessoa que eu prefiro ouvir do que falar. Se você me pedir um segredo, eu vou até as últimas. Até praticamente eu falecer. Mas eu sou uma pessoa muito, às vezes, observadora e calada, que não gosta de falar muito, também por todas as circunstâncias que a gente falou. Mas eu acho que eu sou uma pessoa muito fiel a quem eu gosto, assim. E Deus tem sido muito fiel comigo. Então, o que a música representa pra mim é uma parte de gratidão. De devolver a Ele tudo que Ele fez por mim. Agradecer também minha mãe, porque eu até brinco que ela me deixava de castigo ouvindo CD na época, né? CD, colocar os CDs das igrejas que ela comprava, ou meu irmão colocava. Então, assim, qualquer hino hoje do Inário, eu sei, de cor e salteado. Às vezes eu posso até confundir um pouquinho a letra, mas eu sei porque ela fez isso. Então, minha mãe foi muito guerreira. Eu praticamente fiquei 1 ano, 9 meses e 1 dia preso. E ela só me deixou de me visitar 1 mês por conta de pagar advogados, que na época não era barato. Mas ela tem parte principal nisso. E a música, pra mim, assim, tirando Deus, é uma forma que eu gosto muito. Então, eu levo muito a sério. Eu sei que pra mim é um ministério. Às vezes, para algumas pessoas, pode se levar como um hobby, ou algo que gosta de fazer. Mas a partir do momento, eu acho que se você pega um compromisso com Deus... Tanto que quando eu recebi o chamado do Luiz Paulo para vir pro espaço e também liderar essa galera, eu falei, cara, eu não sei se eu sou a pessoa mais preparada, mas vamos aí. E graças a Deus, Deus tem nos ajudado. Vocês também são uma bênção quando chega com o kit pronto. Mas eles sabem que eu amo muito eles, porque foi uma família, né? Tanto para vocês, a gente tá tantos detalhes, mas assim, nós hoje temos um grupo de pessoas muito próximo da gente. Novas amizades que surgiram do nada, que eu nem imaginava, mas Deus colocou no coração dele. E eu acho que a gente tem feito um bom trabalho para honra e glória dele. A gente mesmo se reaproximou, né? Sim. E assim, a música, ela exige muita entrega, né, da gente. E quando você canta sobre graça, sobre perdão, recomeço, volta um filme na sua cabeça de tudo que você passou? Com certeza. É porque assim, eu falo muito pouco, né, dessa história. Porque não que me faça mal, tá? Porque eu acho... É que assim, entra num dilema, às vezes até um amigo nosso, eu não vou citar o nome dele, mas ele talvez veja isso um dia. E ele uma vez questionou para um outro amigo meu, falou, todo mundo fica às vezes endeusando o Wesley pelo que ele passou e ele tá bem agora, mas eu nunca saí da igreja, nunca fiz nada.
Só que eu falei, eu não levo isso como mal. O filho pródigo aí, o irmão do filho pródigo. Tipo assim, sabe? Mas com eu ia falar da inveja. O história irmão dele. do filho pródigo. Sabe, Eu ia falar isso. Sabe, porque assim, eu não levo como isso, gente, de verdade, como assim, nossa. Você não se orgulha Eu não me disso. orgulho do que eu fiz. Se eu pudesse realmente nunca ter Não saído ter. da igreja, ter passado e estar. Amém. E essas pessoas também têm que ser louváveis. As pessoas que permaneceram Sim, firmes com nunca vão sair dos certeza. caminhos. Só que cada um tem um processo. Tem, O meu foi esse. Talvez foi esse. Talvez não, foi esse o processo que Deus teve para me aproximar dele. Porque eu falei. E aí é o que eu uso com o pastor. Talvez se ele tivesse já me tirado e me afastado, talvez eu me julgaria completamente no mundo do crime. É. E talvez nunca mais teria voltado. Mas eu agradeço a Deus porque todas as vezes que a gente fala de recomeço, de reaproximação dele, eu me emociono porque ele sabe de onde ele me tirou. Tem muitas coisas que Fundo do poço, né? eu e ele. E eu converso às vezes muito com Deus para ele me dar paciência, porque às vezes a gente passa por alguns processos que às vezes parecem ser mais dolorosos do que a própria cadeia. Aí eu não gosto de perder pessoas assim, sabe? Wesley, eu ia até te falar isso. Em relação a isso, eu vejo que você é uma pessoa muito... Você e a Leilane, né? Que a Leilane é a esposa do Wesley. E particularmente a mim, né? Vocês foram muito amorosos e me acolheram no meu processo de trauma, Sim. né? Então, eu percebo que você tem essa preocupação com as pessoas lá do espaço, que é não perder. Tem um pouco a ver com a sua história, então, de Sim. você saber que lá atrás alguém pensou assim Sim, também. com você. É porque, assim, eu tenho muitas pessoas, né, para agradecer. Até quando eu casei com a Leilane, eu falei, olha, tem pessoas que eu não, de jeito nenhum, pode faltar no meu casamento. Tem a tia Mazé, ela até mora por aqui, ela mora no Jaraguá. E a tia Vera e as tias Jus são duas irmãs. A gente chama de tia Jus. Que elas me ajudaram muito, porque nessa ausência do meu pai, eu era muito mais calado do que eu sou hoje. Uhum. Eu cantava na igreja já normal, com 8, 7 anos, mas eu cantava de cabeça baixa, assim. Eu não olhava pra frente. Então, naquela época, ela já era uma psicóloga. Eu lembro até hoje como esse dia. Eu tinha uma blusa que ela me deu jeans. Lembro até hoje. Eu lembro pouco da minha infância, mas o pouco que eu lembro é dessa parte. Ela me deu uma camisa do Cascão, assim, jeans, com o desenho dele. Me levou pro shopping Aricanduva na época, brincava comigo. Ela levava bala de goma todo sábado pra mim na igreja. Porque minha mãe já tinha 5 crianças, 5 adolescentes pra cuidar, jovens, né? Então, assim, ela já tinha esse cuidado comigo. Então, assim, toda a base bíblica que eu tenho hoje foi essas praticamente 3 tias que me deram. Tia Ruth, tia Mazé e... Aliás, tia Vera, perdão. Tia Vera, tia Mazé e a tia Jus. Tanto que elas conseguiram no nosso casamento, só 2 que não. A tia Vera e a tia Mazé, porque elas tinham compromisso também, estavam fora. Mas são pessoas que a base que eu tenho hoje, eu saí praticamente da sala do juvenis na época, porque não tinha adolescentes, com 17 para 18 anos. E a sala jovem do lado que tinha, com pessoas de 13, 14 anos, que não era para estar ali, era para estar no juvenis junto com a gente. E eu ficava ali... Porque você não queria sair delas. Né? Porque o conheço uma história mas igual. a gente também tinha muita vontade, só porque assim, o princípio que eu sei hoje, eu fui batizado com 9 anos. Novinho. Sabia a Bíblia de cor e salteado. Então, assim, sempre teve algumas pessoas que me ajudaram, mas eu não gosto de perder pessoas. Assim, a gente passa por alguns processos que, assim, eu também não sou, como a gente tá falando no ambiente de igreja, o Wesley errou. Cara, você errou, mas eu vou te tirar daqui. Talvez de você ser um ministro da música, mas você vai me ajudar aqui. Eu simplesmente não posso pegar a pessoa, escantear ela ou tipo só tacar pedra, porque eu sei o que é isso. Eu vi pessoas às vezes me tratando de uma forma diferente. Até para eu me relacionar com outra pessoa quando eu saí, eu falei, cara, acabou. Porque quem vai querer uma pessoa com passagem? Você tomar um enquadro da polícia e todo mundo chegar e falar, tem passagem? Tem passagem? Não, e você? Tem. E aí você tá ali com a pessoa... Porque por mais que já tenha passado 10 anos disso, eu tenho que falar que tenho passagem. Porque querendo ou não, o registro da polícia você não sai. Já cumpri, não devo mais nada, mas
E às vezes você fala, não, é porque faz bastante tempo. Dependendo do policial ou de qualquer outro também agente, ele pode virar um tapa na sua cara. Você tá mentindo pra mim. Fica uma marca, né, Fica. Wesley? E essas aquilo, marcas... Fica, né? E essas cicatriz. marcas, é bom a gente sempre lembrar, porque eu falo, às vezes não é pela humilhação, mas é pra lembrar de onde você veio. Você vê. Pra você nunca mais voltar, porque infelizmente nesse processo também, a gente viu pessoas que... Eu vi uma pessoa que saiu e voltou pra delegacia, pra presídio e falava, que é como se fosse minha segunda casa. Nossa. Meu Deus. Que infelizmente não vai sair dessa vida. Mas na questão de ambiente de igreja, eu me preocupo muito. Eu até brinco. Eu não me importo se você canta bem ou mal. Isso vai fazer parte, Eu canto bem? às vezes. Pronto. Não pode Tinha dar que moral. fazer essa pergunta. Não pode dar Não moral, pode dar senão moral. vai estar gravado aí. Pronto, aí vai ter provas. Entendeu? Aí eu quero ver tirar depois. Mas assim, a Tirar esse ego da pessoa. quando a Vânia chegou no espaço lá, foi até um choque pra mim, que eu fiquei muito feliz. Só que quando ela me viu, ela começou a chorar. Aí eu não sabia o que eu fiz. E a Leilani não conhecia ela. Leilani, tadinha. Aí ela... eu falei, é minha chefe, amor. Mas ela tá achando o que eu faço? Eu falei, eu abraço ela. Foi assim mesmo. E eu tava na correria ali de cima e pra baixo, e só no final do culto. E fazia muito tempo também que eu não a via, não é mais vocês. Então, assim, esse processo, você tem que ajudar as pessoas. Meu, e você não tem noção do que você fez. Porque você fez pra mim e pros dois. Porque É, hoje... Gratidão olha isso. mesmo. Muita, De verdade, muita gratidão. gente. Eu Amém. falo assim, Glória eu a Deus não por isso. esperava. Porque eu saí da igreja Tá chorando, aquele dia, amiga? Eu Não. saí daquele dia da igreja e falei assim, mas eu não esperava encontrar vocês, Sim. né? Aí quando eu vejo Exato. o Wesley, eu falei, não, eu não acredito. Aí vem a Leilani. A Leilani chora mais do que tudo. Aí eu falei, pronto, eu chorando, ela chorando. Por isso eu perguntei se ela tá chorando agora. Aí mas eu só queria alguém pra abraçar, sabe? Exato, e às vezes é só isso. E eu fiquei, né? Tô lá. Entendeu? Porque assim, Não precisava falar nada. exato, às vezes vai ter o processo e às vezes até alguma pessoa do vocal já chegou pra mim e falou, eu preciso sair do vocal. Falei, tá, mas qual o problema? Eu posso saber? Não, porque eu não tô tendo vida espiritual. Eu falei, ok, mas você acha que você saindo, Vai melhorar. Vai melhorar, né? o ambiente, se você tá Já tá fraco. mal, você tem que procurar um hospital, você não tem que sair do hospital. Exatamente. E a minha preocupação muito é essa. Eu converso muito com a Ana e com o Marcelo, que são meus braços direitos ali, esquerdos no espaço hoje na direção do louvor, porque às vezes a gente tem que ter certo tipo de paciência. Eu falo que a Ana é uma princesa e o Marcelo é o ogro. Porque por eles, Marcelão às vezes é corte Marcelo- rápido e tramontina. Ele é mas- bravo que nem o Wesley. Mas assim, Ai, eu entendo, e eu falei isso pro Marcelo semana passada. Eu entendo que ele leva muito a sério como eu, porque você vê ele tocando a bateria ali com muito amor. Uhum. Ele leva a sério, ele não leva ali como um trabalho. Ele leva como, cara, eu tô fazendo o meu melhor pra Deus. No ministério, E eu né? me enxerguei muito nele, porque assim, às vezes são coisas bestas, que às vezes o vocal não tira tal. Mas eu sei que eu também tenho que ter, ó, cara, às vezes a pessoa teve a semana ruim, às vezes ela tá com problema na família, e às vezes é muito ruim, porque às vezes eu não quero ser invasivo, porque eu falo pouco. Então já... Se você perguntar às vezes pra mim, Wesley, você tá bem? Eu vou falar, tô, e eu não estou. E você não tá. Mas às vezes eu preciso saber. Cara, eu tô... converso muito com o Gustavo, Cabi, amigo, você tá bem? Tá tudo bem? E aí, como foi sua semana? A gente praticamente vive no mesmo ambiente de trabalho, tem a mesma profissão. Mas eu sempre tenho essa preocupação. Porque o cantar é o mais fácil. Ah, mas beleza, você não pegou a nota? Ok, mas como tá a sua vida espiritual com Deus? A sua vida com sua esposa? Porque é muito difícil. Querendo ou não, a gente vira vitrine. Vira. O inimigo sabe que é o que eu falei, né? Só pra deixar bem claro, essa balada que eu frequentava era um ambiente de música eletrônica. Hoje, se eu tô às vezes no carro ou começa a tocar, eu tiro. Porque isso é meu espinho na carne. O inimigo sabe E disso. lógico que sabe. O inimigo não vai me tentar jamais com um cigarro. Porque ele sabe Porque que não te eu abomino. atrai. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ele sabe, tipo, é o que eu falo, às vezes o cheiro do energético, pra mim, é uma coisa mal, porque eu usava aquilo ali com uísque praticamente de terça a domingo. Já pensou?
Então, assim, você não toma... Não, porque me faz mal, me faz... Então, tudo que me afasta de Deus hoje, eu quero longe de mim. Mas as pessoas, eu acho que falta, às vezes, muito isso, não só no ambiente de igreja, mas da gente mesmo. Já gostar de quem você ama é muito difícil. A gente sabe que é difícil. Difícil. Alcançar pessoas que foram machucadas no trabalho, na igreja, é muito difícil. Então, a minha preocupação é essa. Depois eu conversei com você, com a Bia, porque a gente às vezes fica sabendo coisas por alto. Eu falei, não, então vamos trazer ela pra perto. Mas eu não se sinto tão jovem. Ok, mas você vai ficar aqui com a gente. Mas eu não quero fazer. Então, graças a Deus... Você tá me entregando, Wesley. Você tá falando de mim? Não. Eu tô boiando. Você tá me entregando. Porque às vezes a Bia fala, não, que minha mãe não se sente tão jovem. Eu falei, se ela não se sente jovem, quem vai se sentir? Ai, meu Deus. Eu falei pra Leilani. Eu sou muito zoada, Falei gente. pra Leilani, a Leilani chegou pro Wesley e agora o Wesley já tá me expondo Não, aqui. gente, é porque eles dois, olha, marcaram demais pra mim, assim. Eu não sei, eu sou meio bobona, assim, sabe? Às vezes a gente fica falando, parece boba, fica falando mil vezes a mesma coisa. Mas é verdade, eu sou muita emoção, né? Então, às vezes, eu não gosto nem de abrir a boca, fico parecendo aquelas bobas emocionadas. Não, mas... Mas é porque eu sou uma pessoa muito grata, porque, juro pra vocês, toda vez que eu vejo a Bianca e o Gustavo cantando, vocês não têm noção, a minha alegria, Sim. porque eles ficaram anos Sim. na igreja sem participar. E eu conheço o talento, porque Deus deu talentos diferentes. E eu falava assim, gente, é uma judiação. Porque a gente sabe que Deus fala de várias formas, Sim, né? Então, de exatamente. repente, eles têm um talento que está enterrado. Sim. E quando eu vejo eles lá, eu fico assim, que nem aquelas mães bobas, né? E doida para abraçar a Leilani e o Wesley, porque eu quero agradecer todo sábado, já vai fazer mais de um ano que eu tô lá e fico nessa ainda. Mas eu sempre agradeço Mas também. eu olho para né? vocês, eu fico encantada, porque eu falo, gente, lógico que tem defeito, gente. Eu não tô falando que é perfeito ali. Óbvio. Mas ver a união de vocês, jovens, Sim, é me muito deixa bom. muito emocionada. Porque eu vejo que é sincero, é uma Sim. coisa assim, É de muito preocupação sincero. de verdade. E eu me sinto um pouco deslocada ainda, porque eu vim de uma outra igreja, onde eu fazia muita coisa, Sim. né? Então eu era anciã e não sei o quê. E de repente eu fico ali, eu ainda não me encontrei. Mas eu amo ficar ali, sabe? Assim, tipo, eu amo ficar aqui. Eu não me Mas a gente encontrei. vai arrumar trabalho. Pode ficar tranquilo. Mas- Você tá num período de férias, Eu tô mas de logo férias, mais... mas eu amo ficar lá. O louvor, gente, eu fico assim, eu quero ir porque eu quero escutar o louvor, porque eu quero ver, gente, eu glória sei que a de palavra é maravilhosa, mas eu falo assim, tem pessoas que são mais tocadas pelo louvor. Sim. E eu fico muito tocada com o louvor, né? Amém, louvado seja Deus. Então, eu admiro muito vocês, porque vocês têm esse carinho. E outra coisa, admiro também porque o Wesley, ele tem o mesmo gosto profissional que eu. E eu vi a evolução dele, né? Até perdi ele como colaborador, que foi um erro grande. Porque... Ai, Wesley. E, gente, ele é muito fofo, porque Deixa no dia que eu fui abaixo. pagar ele, ô Leilani... Ai, Wesley, vou contar isso. Pode falar. Depois de tudo que foi contado aqui, Eu preciso falar isso. Gente, eu sou muito aleatória. Aí eu fui pagar o Wesley. Eu chorei tanto no dia da demissão. Sim. Todos os encontros que eu tive com ela, ela tá ela tava chorando. Eu choro sempre, gente. Aí a menina do RH na época me atormentando, né? Porque... E eu sempre assim, né? Não sabia como lidar e... Tá bom, vou te demitir, né? E pra demitir, Leilani. Aí vai demitir. Ele me consolou. Mas eu tava... Uma calma, assim, me desculpa. Aí eu chorando, né, Wesley? Eu tava comentando com meu Que cunhado, dó. voltando pra casa Fiquei muito ontem, mal. Que eu realmente também tinha dificuldade. A gente vai entrando na minha área de trabalho, mas assim, eu tinha muita dificuldade. E talvez seja pela pessoa que explicou ou não, mas assim, eu tinha dificuldade, porque pra mim era muito novo. Aquilo tudo, o Porque, trabalho. querendo ou não, eu jamais ia pensar que eu ia cuidar de um RH de empresa. Depois, quando eu soube, eu falei, como assim? Perdi entendeu? isso? Porque eu jamais Aí, Selma. imaginava nessa área. Ainda bem que eu tenho a Selma agora. Exato. Mas assim, era um ambiente de trabalho muito bom, mas assim, eu tinha dificuldade. Também você estava no começo, Sim, né? no começo de tudo. Você estava se formando. Sim. E quando eu passei por essa área, eu odiei. Sério? Porque, querendo ou não, você também não vê nada do que a gente faz hoje na folha de pagamento na faculdade. É Nada. totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas, enfim. Mas, pra gente fechar essa Ela parte tinha razão? Tinha. Então pode Então, ficar... eu tô menos mal. Menos Tô culpada. mal. Mas essa parte de cuidado com as pessoas, eu
pra gente fechar essa parte, eu acho muito importante, porque eu não tive isso do meu pai. E eu quero dar isso pro meu filho, pra minha filha um dia. Aí, Leilani. E... Por enquanto ele tem A Leilani tá maltratado a gente. escondida, gente. Os filhos dele na igreja. Ele tá treinando com Tá vocês. treinando com a gente. Mas eu sou muito grato a Deus, porque ele dá, tipo assim, são amizades muito sinceras que a gente realmente tem ali. Ai, muito lindo ver vocês. Eu vejo o Galo. Cadê o Açu. lenço, gente? Cadê Tira o lenço? isso daqui. Não, mas eu não vou esquecer de algumas pessoas, né? Mas a Bia, o Henrique, o meu cunhado, a Amanda. Então são pessoas Gustavo e eu. Exato. Ai, a Bianca é tão enxerida, gente. Mas assim, todas as pessoas, pra não falarem, a Você não Raio, fala, Jade, que me dão um meu. trabalho, vocês me dão um trabalho, vocês não têm noção. Agora é o momento de você falar. Eu vou desabafar. falar, porque a Raia é minha Agora é o amiga. A Raia é a que momento- mais dá trabalho. Agora é o momento de você Mas- falar tudo. Mas, Aproveita. assim, Deus me colocou ali pra cada pessoa, sabe? Eu falo com o Jô da banda, a esposa dele, a esposa dele é uma pessoa também, às vezes fica ali só escondido nos bastidores, mas faz muita parte, que a gente gosta de estar. O Marcelo e a Ana, a Nath, o Jader, todas as pessoas do vocal, porque com certeza eu vou esquecer algum nome. mas Tati, a Ju. A Tati A também dá trabalho. Mandinha, o Pedro. Eu até brinco, né? Porque o pai também da Tati e da Ju se chama Manuel. Oh, meu é o mesmo pai. Era São mineiro. Pronto. A gente tem a mesma tonalidade que eu falei, Aí, então. será que você é minha irmã? Entendeu? Eu falei isso pra Vai ela. saber. Mas eu acho que assim. você se parece, viu? Entendeu? Então, tem Sei que ver não. certinho. Eu não Mas sei. assim, são todas as pessoas ali que a gente entra, literalmente viram uma família pra gente. Virou mesmo. Tipo, a gente pega. Estão falando o nome de pessoas aqui que as pessoas não vão conhecer, mas você pega o Cezinha, ele não fala nada. Mas você fala, Cezinha, você tem que escalar um monte hoje comigo. Ele vai. Ele e a Cássia, Ele eles vai. vão. Então, assim, são pessoas que fazem parte e também uma pessoa que chegou na nossa igreja também, junto com o pastor Jardim e o pastor Ed. Ai, Pastor Ed, que maravilhoso. inclusive vai vir. Exato, ele tem muitas boas histórias Ele pra é vocês. maravilhoso. Mas assim, são pessoas que Deus nos mandou e tem que ser cuidadas. Porque querendo ou não, é o que a gente fala, no ambiente de igreja, infelizmente, isso não é na igreja adventista, é em todas as igrejas, tem pessoas machucadas e vindo de todos os lados. Então, a gente não tem muito o que fazer. É o que eu falo. Eu acho que é a forma que aborda. Porque se eu fosse talvez ignorante com você algum dia, mesmo que você tivesse me visto depois de muito tempo, você falar, eu não vou conversar com ele porque quando eu precisei ele me tratou mal. Então meu próprio irmão, ele graças a Deus hoje voltou para a igreja, também tem o ministério dele, mas ele ficou nesse período mal assim com pessoas que falaram mal dele ou ele também às vezes não aceitar os erros que ele teve por mais de 10 anos. Então, querendo ou não, como você chega num ambiente que você fala de Jesus, mas você não vive aquilo? Exatamente. Então, o que a gente tem tentado ali no espaço, junto com todas as pessoas, todo mundo que tá ali, é trazer um ambiente melhor, inclusive pra gente. Acolhedor. Porque, querendo ou não, graças a Deus, a gente passa por vários processos. A gente tá sempre almoçando junto, a gente tá nas sextas-feiras junto. A gente Vocês são tá... inimigos do fim, Nossa, né? Exatamente. Pelo amor Mas de assim, Deus, gente. graças a Deus, nessa questão do acolhimento, eu tenho tentado entregar aquilo que talvez um dia eu não recebi. Mas eu recebi quando criança e também desde minha mãe, que ela não me deixou. Que bom. Mas foi isso que fez a gente ficar lá. Se aproximar, Você entendeu? né? A gente é o ficou que mais lá às por vezes isso. impacta, é a forma que a gente, não só eu, né, Helena, mas todas as pessoas ali, porque quando eu também cheguei no espaço, o Galo me deu um abraço como se fosse um irmão Galo é dele. maravilhoso. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, cara, como eu não vou gostar desse ambiente aqui? É Mas muito foi um bom. ambiente muito transformador pra gente, graças a Deus. Vamos pro momento Agora, especial? então, a gente tem um momento que a gente preparou aqui. E é assim, Wesley, eu vou te explicar como funciona, tá? Bora. A gente tem aqui o plano de voo, porque a gente quer que as pessoas voem, mesmo com a asinha quebrada, Sim. mesmo machucada, danificado. a gente sabe que, né, se você conseguiu voar, Exato. né, com uma história dessa, vamos lá. Então, aí a primeira pergunta, o primeiro potinho, né, é uma pergunta. É que eu vou fazer pra você. Aí depois a gente vai ver o que Deus tem para falar no outro pote.
Seja nada do vocal. Tomara que não sei o que vai ser. Ela colocou todas as perguntas do vocal. Foi, não. Quem canta melhor no vocal? vocal. Eu. Não, acho que essa daqui tem tudo a ver. Sério? É porque isso aqui eu tenho certeza que é dirigido por Deus. É sério. Amém. Quem é a pessoa que mais dá trabalho no espaço? Não, tô brincando. Olha que boba. Eu achando que era verdade. Eu não fiz isso, ó. Tá, qual foi o momento exato em que a palavra esperança deixou de ser apenas uma palavra no dicionário e virou algo real na sua vida? Qual foi o quê? O momento exato em que a palavra esperança deixou de ser apenas uma palavra e se tornou algo real na sua vida. Eu acho que quando eu realmente reconheci que eu precisava de Deus. E eu passei 2 aniversários meus preso e é a sensação mais horrível do mundo. Eu passei um Natal longe da minha mãe, Ano Novo. E eu falei pra Deus que eu não queria mais aquilo ali na minha vida. Tanto que quando minha mãe vem contar que eu fui preso, porque minha mãe é assim, né? Primeiro ela dá o susto pra depois falar da bênção. Ela falou, não sei o que, eu não sei como te falar isso, você foi condenado a 5 anos e 10 meses. Pra mim, que tinha 22 anos, aquilo aí era como se fosse uma prisão perpétua. Uma eternidade, né? Eu Foi saí tua com mãe que te deu 28 a anos. notícia? Sim. Porque eu sempre até falei pra ela, falei, olha, pra senhora já vim já é uma vergonha. Meu Deus. Porque não tem que se despir, passar por... É muito ruim. É muito ruim, é um ambiente totalmente que ela não precisava passar. Mas minha mãe, é o que eu falo, minha mãe, eu até brinco com ela, eu falo, até hoje ela arruma as coisas na igreja, ela é a última a sair, e eu faço totalmente isso. Eu puxei totalmente minha mãe. Eu Tá sou o levando a primeiro a gente chegar pro na mesmo igreja e o último a sair. E eu falo pra ela, mãe, você não tem mais idade para isso, mas não, mas é pra Deus e eu faço. Então eu prometi pra mim mesmo que eu não queria mais aquilo pra mim. Mas até antes, porque quando eu me rebatizei, quando eu saí, depois de 2 anos, a primeira coisa que eu falei, pastor, eu preciso me rebatizar. Eu nem falava rebatizar, fazer profissão de fé, né? Mas o pastor, não, é melhor você se rebatizar e tal. Eu falei, não, tudo bem. E eu me rebatizei, e a partir daquele momento eu falei, eu pedi muito pra Deus, eu falei que eu não me afaste mais. Porque eu me conhecia, eu me conheço. Então, quando eu pedi pra Deus aquilo, foi uma forma dele me mostrar que eu sempre perguntei pra Deus, qual o propósito que o Senhor tem na minha vida? Porque às vezes só o cantar, pra mim às vezes era muito banal, porque cantar pra mim não é, Deus me perdoe, tá, gente? Não é o falso humilde, mas pra mim é o mais fácil. É fácil. Você pegar um kit, você fazer uma harmonia com o quarteto, com os meninos que eu canto hoje, mas o viver é muito difícil. E a partir do momento que eu também falei isso, eu sabia que eu ia perder amizades, algumas amizades, porque algumas ainda eu tenho contato de longe, mas também pessoas que também deixaram essa vida. Mas se tornou esperança quando eu realmente reconheci Deus como meu Salvador. E você acreditou que podia Sim. recomeçar. Exatamente. E tanto é verdade que o mais fácil é cantar, que você cantava Sim, e você não estava ali. nunca errei É letra, verdade. nunca O passei seu mal. coração, o seu espírito já não estava mais ali. Exato. Né? Então é fácil realmente, né? O duro é você realmente estar ali, Sim. né? De coração inteiro. Agora, E agora a gente quer saber o que Deus quer O que falar Deus para quer você. falar. tira um... E essa promessa você vai levar para casa, tá? E você vai ler também. Lê pra gente. Tá. Bora lá. Ai, ai, ai. Eu conheço bem isso aqui. Já pensou se sai aquela passagem? Confie no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Eu vi uma pregação, e isso aqui é muito importante eu falar, tá? Eu não defendo jamais o que o Lindenberg fez, mas eu comecei a Deus sabe de todas as coisas mesmo.
Deus está falando com você hoje. Eu comecei a ler Provérbios já dentro da penitenciária por conta dele. A mãe dele trouxe um livro para ele e falou: olha, o pastor da igreja pediu para eu falar para você ler todo dia Provérbios. E eu vejo que Provérbios ali de Salomão é sempre uma promessa, mas também uma consequência do que você, se você fizer errado, você ter, né, na sua vida. E ele lia com muito... Ele acabava de ler um exemplo, ele lia: confie no Senhor de todo o teu coração e não te sirva no teu próprio entendimento. E ele começava a falar: não, porque se você confiar no seu próprio entendimento, você vai ser falho. E eu vi aquilo e falava: cara, ele tá condenado a 58 anos de cadeia. E ele tá tendo essa esperança e eu aqui... E por muitas vezes eu relutava. Porque às vezes a gente se acha no direito de questionar Deus, né? Mas por que eu? Muitas pessoas a gente pensava: você fez tantas coisas, ele fez uma coisa errada e eu não mereço estar no mesmo ambiente que esse rapaz. E eu aprendi muito com ele. Mais uma vez, tá, gente? Eu não concordo com o que ele fez. Ele também se arrependeu. E eu vi um pouco de novidade de vida dele ali. Mas era uma pessoa que a gente começou a ler junto. Então, até hoje eu sempre falo, já falei isso pra ele, pra qualquer pessoa que fala: cara, lê um Provérbios por dia. Porque ali, tanto te dá a esperança de você reconhecer Deus como seu Salvador, mas também você vê as consequências de que, se você ir para o seu próprio entendimento, você vai se dar mal. Não tem o que fazer, gente. É o que eu falo. A gente às vezes quer teimar com Deus coisas simples. Se você sabe que o seu caminho, você está no caminho errado, uma hora... Ah, mas fulano, meu vizinho, tá há 20 anos nessa vida e nunca teve nada. Tem bens, tem carro. Ok. Talvez ele vai ter que passar no último momento da vida a reconhecer Deus como Salvador. Mas ele vai ter que passar. Então, eu agradeço porque ele, através de uma pessoa que, para as pessoas aqui de fora, é uma pessoa totalmente como se fosse um monstro, algo do tipo. E eu também não julgo, porque eu não concordo com o que ele fez. Mas, graças a Deus, eu tive que talvez uma pessoa que eu nunca esperava ter uma fala de Deus para mim, ele me passou algo que eu faço até hoje. Talvez às vezes um mês sim, um mês não, mas eu sempre leio Provérbios, porque é um livro que me aproxima muito de Deus e também me faz lembrar do que eu passei e reconhecer ele como o dono do meu coração e da minha vida. E você vê que amor grande que ele tem por você, que ele trouxe esse verso para você. Eu falo que não existe coincidências para Deus. Exato. E a gente vai ter que terminar, que eu não queria terminar. Que história linda. Amém, louvado seja E assim, Deus. Gente, é muito fácil julgar, né? É muito fácil a gente falar, que nem você mesmo disse, porque é um monstro. A gente não está fazendo apologia, nada disso, mas jamais. A história de cada um, né? Não precisa ser o fim, aquilo ali, aquela fase ruim. O que eu falo, Vânia, é que assim, ele tá pagando porque ele fez. Ele tá pagando. Talvez não seja o mais justo na minha visão, mas, infelizmente, é uma pessoa comum como eu e que precisa de Deus também. Também. Precisa de salvação. E eu acho que quando a irmã White fala da gente ter surpresas no céu, a primeira vai ser nós estarmos lá, né? Sim. Reconhecer a Deus como Salvador. Mas é essas surpresas. Eu brinco com a Lilane, né? Colocando os meus sobrinhos e o delas, que eu tenho 5 irmãos, ela tem 3, dá mais de 15 sobrinhos no mínimo. E eu não sei como eu reagiria se alguma pessoa mexesse com algum sobrinho meu. Mas assim, a salvação também para ele. Óbvio que se ele foi pego nesse ato, ele vai ter a consequência dele. Mas ainda assim para ele, mesmo que eu me doa pensar nisso, que é com um ente querido meu, ele ainda tem salvação. Bem. Porque Jesus veio para todos. Exato. E a gente morreu para todos. Não tem crime, não tem tabela. Exatamente. Não tem como a gente tirar isso, né, de ninguém. Graças a Deus que Jesus, ele é diferente da gente, Amém, né? Porque eu falo assim, ainda bem que não sou eu que tenho que julgar. Sim. Porque como a gente a nossa régua A nossa régua é péssima, né?
Wesley, é assim, não tem o que eu fale que vá te, sei lá, te fazer esquecer tudo isso. Eu acho que para você, eu acho que virou uma história, né, de vida, Sim. que, como você disse, eu não tenho problema em contar. Muita gente está hoje sabendo, Sim, né, e a gente tem que te agradecer muito, porque eu sei que tem muita gente, Wesley, muita gente que já perdeu a esperança, sim, que já acha que, assim, não tem mais jeito para ela, porque às vezes a gente vai muito fundo, sim, né? Muito fundo, não é pouco. A gente sabe que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas a sociedade julga diferente, sim, né? Então, normal. a gente sabe que na sociedade existe sim uma diferença. E às vezes você está em casa pensando que o seu jeito, a sua situação não tem mais jeito. E Deus, ele te usou dentro da cadeia, usou outras pessoas dentro da cadeia Sim, para te ajudar. E hoje você está aqui para ajudar outras pessoas, né? Então, sim. E eu não falo nem tanto no modo espiritual, né? Eu só fazendo um breve resumo, não falando de mim, mas quando eu saí da cadeia, eu pensei, cara, eu tô perdido. porque como é que fica agora, né? É que nem a E gente fala, a eu- liberdade, mas e sim, depois que você o consegue ambiente de ela? trabalho, eu já não. Eu ia Até te perguntar isso do trabalho. Foi difícil para se recolocar? foi, porque assim, eu trabalhava com legalização e abertura de empresas. Hum. E hoje o meu chefe, hoje, o David, um abraço pra ele era o meu supervisor na época. Ele não tinha ainda o escritório dele. E aí, a primeira pessoa que eu bati foi lá. E falou, cara, eu não consigo te colocar aqui. E eu sei que se por ele tinha colocado. Tanto ele quanto o Rogério e o Anderson são da igreja até hoje. Ele frequentava ali o Maringá e o David, na época, se não me engano, era o Bonifácio. E aí eu comecei a trabalhar com meu irmão, fazendo isso aqui, móveis planejados e tal. Mas, querendo ou não, não é uma área que eu queria. Mas para você ver também como Deus age. Há 4 anos atrás, eu fui para fora do Brasil para trabalhar com isso. Uhum. Assim, não é nem falando da parte espiritual, mas Deus, ele tem planos muito maiores. Ele cuida de Porque tudo, né? para eu tirar um passaporte, eu quase perdi a minha viagem, porque foi assim, surgiu a proposta da empresa para eu trabalhar, para o meu cunhado trabalhar fora, e eu já tinha trabalhado com ele, feito alguns móveis para XP Investimentos ali no centro, no Itaim Bibi. E a gente começou e falou, olha, talvez eu tenha uma proposta de fora. Eu falei, cara, mas eu nem sei como. Não, você só tem que tirar o passaporte e tal. Aí eu fui tirar, e aí, para você entender, é um processo meio chato para quem tem passagem, porque eu não sabia, mas meio que o meu título de eleitor, e às vezes a gente pensa que não serve para nada, mas eu não conseguia mais o número dele, é como se estivesse inválido por eu ter a passagem. Eu não sei até hoje, de coração, como isso aconteceu, mas eu não conseguia tirar o passaporte. E aí eu já praticamente faltando um mês para eu viajar, eu fui no Poupa Tempo em Guarulhos, que lá tem um prédio da Delegacia Federal para tirar o passaporte. E aí ele falou, cara, não tem, tava falando aqui que dá inválido e tal. Aí eu não sei como, mas Deus me mandou uma reportagem de um rapaz que tinha passagem e ele ia viajar para fora do Brasil e precisava do passaporte. Eu peguei esse artigo, fui lá no Poupa Tempo, o cara falou, cara, volta lá e vê na receita lá, porque aqui eu não posso fazer nada. Eu voltei, eu já tava com passagem comprada, já tinha me desligado do emprego que eu voltei e trabalho hoje com o David, já tava tudo certo. E meu passaporte ainda não tinha saído por conta disso, que tinha dado erro na confirmação dele. Aí a menina que me atendeu olhou assim pra mim, eu acho que não pode fazer nada, tem essa matéria aqui, mas você pode pedir pra algum perito ler lá dentro, pelo menos isso. E ela entrou, voltou, Olha tá isso. tudo certo. Como Deus cuidou de você, hein? Eu falo que é um Deus que você fala, E não é possível. aí, Parece uma reportagem entendeu? E do aí eu tive nada. a oportunidade de conhecer praticamente 5 países que eu nem sonhava. Visitar amigos fora do Brasil que eu também não via há muito tempo. Cantar também lá com eles. Então, assim, Deus faz coisas grandiosas. Coisas que eu
do nada você tá na Suíça. Eu saindo da Zona Leste. Tipo assim, são coisas que assim, e a minha volta também pro Brasil foi por um ato de fidelidade a Deus, porque nós somos adventistas, né? Eu acho que não tem problema falar isso aqui. Inclusive, é o que a gente tem que falar que é a nossa fé. Mas assim, eu tinha a oportunidade de ficar lá, ganhar muito mais, só que veio a questão do sábado. E pra mim nunca foi um problema. Eu saí daqui, fiquei lá praticamente 1 ano e 2 meses, sabendo que eu não iria trabalhar de sábado. E o contrato dizia isso. Só que a partir do momento que a empresa lá chegou e falou, olha, não dá, agora você vai ter que trabalhar de domingo. E eu fui, liguei pra Leilane e ela falou, não. Domingo não, sábado. Sábado, perdão. Eu falei, olha, eu trabalho qualquer dia na semana, mais domingo. No sábado eu não consigo. Liguei pra ela prontamente falou, não, então a gente não vai. A Leilane estava lá? Não, ela tava tá. aqui. Eles tinham acabado de Eles começar, tinham né? noivar. Eu noivei e fui pra lá. E era uma coisa também, vindo da parte da minha mãe, e também algumas mágoas do meu pai, por não ter me assumido, eu não pensava em casar jamais na minha vida. Eu namorei algumas outras pessoas, dentro e fora da igreja, mas eu não me via casado. Eu falei, cara, por quê? Logo o cara não quer assumir, ou saiu, e aí eu me vi com 2 situações que eu jamais imaginava. Amarrado com a Leilane. Noivar, sair pra fora do Brasil e ver um relacionamento à distância, que é muito difícil. É mesmo. Coisas inusitadas. Então são coisas que aconteceram que eu sou muito grato a Deus pela esposa que eu tenho. A gente também. Ela dá trabalho, viu? Mas sim, tem que ser assim para dar valor. Mas Deus sabe de todas as coisas porque Ele coloca pessoas no nosso caminho, né? E a gente às vezes pensa que não vai dar certo ou que... E o casamento, né? Eu sei que você também aborda muito isso, Vânia. Às vezes é algo para as pessoas parece muito banal. E para mim era uma coisa muito séria. Tipo assim, eu pensava, cara, eu vou ver com essa pessoa o resto da vida. Como eu não vou estar perto dela? E foi um desafio pra gente. Tanto ela acreditar na minha palavra, mas também de eu voltar e falar, cara, eu não vou. Então, a gente sabe da situação do nosso país. Eu falei, cara, eu tentei ainda permanecer lá em outras empresas, mas não dava certo. Eu falei, eu vou voltar, a gente vai ficar no Brasil. Não, tudo bem, pode vir. E graças a Deus, através disso, a gente se reaproximou. Isso. Através disso, eu conheci novas pessoas para ministrar e ser ministrado. Através disso, a gente está aqui falando disso hoje. E Que Deus lindo. sabe de o que faz. De todos esses processos. Porque eu poderia, talvez, também, se ela não tivesse firme na igreja, ou tivesse só voltado como fachada, a gente permanecer lá, ninguém ia saber de nada, é a minha vida e a dela. E não ia ter problema algum a gente estar lá falando que professava uma fé, mas só para ganhar dinheiro. Então, Deus faz as coisas da forma que Ele quer. A gente às vezes não entende os caminhos, mas é o melhor que Ele tem pra gente. Wesley, e assim, a gente sabe que na Bíblia mesmo tem quantas histórias que a gente vê e, gente, são pessoas como nós. Sim. Só mudou o tempo, Exatamente. né? Eu falo muito que eu gosto muito da história de Davi, eu me vejo muito nele. Porque ele era um homem segundo o coração de Deus e tinha momentos que ele falava, eu não é possível, sabe? Eu não acredito que eu fiz isso. E ele errava, ele caía e ele levantava. E quantas vezes ele se rasgava, né? E se jogava no chão para pedir perdão. E o próprio Davi, quando cobiçou aquela mulher, Sim, né? Que etc. colocou, né, Urias na frente lá da guerra. Poxa, um homem segundo o coração de Deus. Como é que a gente explica isso? Exato. Né? Então, assim, você era um homem segundo o coração de Deus, né? Tanto que você está aqui. Tanto que Davi teve toda a história e deixou um legado, fez parte da genealogia de Jesus Cristo, né? Então, eu acho, assim, que é muito bom a gente ter errado e ter se arrependido, sabe? Porque a gente é humano e a gente passar isso para as pessoas não é uma vergonha. O errar É mostrar. O errar não é o fim. Né? Não é o fim. E mostrar que existe realmente como recomeçar, né? E eu só posso dizer assim, que você é um exemplo para muitos que vão ouvir. E não para você se vangloriar, Sim, jamais. mas porque Deus
conseguiu fazer o seu caminho voltar, né? E olha quantas bênçãos você tem proporcionado agora, mais do que antes, porque eu não conheci você antes, mas eu vejo hoje o seu trabalho, e principalmente com os jovens. E esse assunto eu tenho certeza que vai mexer com muita gente. Amém. Né? Com E a glória de gente, Deus. a gente quer agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Antes de finalizar, não acho que você vai fugir da responsabilidade. Verdade, você falou tantas vezes. A gente quer que você cante Não sei uma se eu consigo, música. não. Só um pedacinho, Ele é para ia Deus. Não vai chorar, não. Tem um lencinho aqui. Mas eu agradeço a oportunidade de vocês. Que Deus abençoe o projeto de vocês. Amém. É uma família que a Leilane gosta muito. A nossa aproximação foi muito bom para ambos os lados. Eu falo que Deus é muito louvado pela vida de vocês. Eu vejo o empenho que vocês têm. Conheço o Gustavo, que está ali nos bastidores há um tempinho a mais. E ver ele na área que ele está hoje é muito legal. Porque quando eu conheci ele, trabalhava com o pai dele. Quando eu conheci também. E ver hoje ele criando muitas coisas, É o Gustavo me que ajudando. criou Exato. isso. Não, e isso aqui também, ó. Tudo. Eu tô indo participação, tá nisso aqui, tá? Gente, tem participação. É Mug Coffee? Mug. É Mug. 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 A gente tá aprendendo ainda. É Mug, eu tenho participação, tá? Depois eu vou falar pra ela o orçamento, vocês me passam. Agora é tudo meio a meio. O Mug fez tudo. Mas eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, que Deus abençoe esse projeto. Obrigado por estar estreando ele, mas eu tenho certeza que todas as pessoas que sentarem aqui nessa cadeira e conversarem com vocês vão trazer histórias muito boas de transformação de vida, de propósito, mas eu tenho certeza que vocês vão ser a cada dia mais abençoados, tão na profissional e aí contábil, mas também nesse propósito que eu acho que nos ajuda também a lembrar de onde a gente veio. E agora você sabe o que é voar com propósito. Sim. Você saiu, teve a sua liberdade, você encontrou seu propósito. Exatamente. E agora você vai mostrar um pouquinho pra gente. É pra lá que tem que cantar? É Ou pode ser lógico. pra vocês? Pode cantar pra lá. Vou pedir aquelas cantaram, tá, gente? Eu também me identifico muito. Eu não sei se eu vou conseguir cantar tudo, mas... A gente faz um coral aqui. Com É. você, ó. Só aqui tem mais 3 do louvor pra eu te ajudar. Que Deus abençoe vocês, onde quer que você esteja vendo esse vídeo. Eu não sou diferente de você. Não tenha medo, como eu tive também, das pessoas te julgarem. Porque o julgamento, infelizmente, é do ser humano, mas Deus tem planos maiores, como Ele teve na minha vida e na sua. Amém. Amém, meu Deus. Deixa eu pegar o tom certo, gente, pra eles não me zoarem depois. Que tudo isso aqui vira corte, tá? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência. Jardim particular. Amém. Obrigado. Não tenho o que falar mais. Gente, fiquem com Deus. Amém. Leva a sua velhinha. A gente até... Opa! Foi tanta emoção que a gente até esqueceu. Isso aqui é para você lembrar, tá bom? Que você voou
Amém. E o seu propósito vai até Jesus voltar. Amém, em Tem nome de também Jesus. um Nossa, chocolatinho pra adoçar a sua vida. Eu sei que a Leilane vai vai pegar. gostar. Obrigado, viu, gente? Desculpa aí. Eu não sou de chorar, tá? Mas Mas a gente tem que chorar, porque Mas isso Deus é uma sabe de coisa todas as diferente. coisas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que você não está chorando por tristeza. é de alegria. É Eu de alegria, é de agradecimento, de gratidão, né? Gratidão. Gente, que você possa ser abençoado por essa história linda do Wesley. Eu espero que de verdade isso possa te fazer olhar diferente para sua vida. Como a gente falou muito de esperança aqui quando ele pegou a pergunta, e Deus fala para a gente não se basear pelo nosso entendimento, que você possa confiar no Senhor e não naquilo que você pensa, no que os outros pensam. Amém. Coloca sempre a tua vontade, a tua vida nas mãos do entendimento daquele que sabe de todas as coisas. Amém. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo voo.